Olá, você que está se conectando conosco a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo sério, descontraído, para falar de negócios, alta performance e empreendedorismo. Eu sou Elton Luna, aqui do meu lado está o meu amigo Alan Lima. E aí, Alan, quais são as expectativas para mais esta conexão, meu amigo? O próprio Alan Lima. Boa tarde, bom dia, boa noite. Quem estiver assistindo, em qualquer horário que você estiver assistindo no YouTube. Estamos iniciando agora o 4º episódio e não poderia ser uma pessoa melhor, porque se a gente tem esse coro aí de falar em negócio, empreendedorismo e alta performance, essa pessoa poderia ter o sobrenome dele com isso, né? Assim, ainda apresentar agora quem está aqui conosco, mas a vida dele foi pautada em cima dessas 3 palavras. Além disso, é triatleta, além disso, é pastor. Não sei se eu digo além disso pastor, porque pastor faz parte do cerne dele, né? Então, a gente vai já mostrar aqui quem é esse grande profissional, mas já de início dizer que eu estou muito feliz, eu e Elton, recebê-lo aqui. E a gente está falando do pastor Luiz André, uma excelente pessoa que vai nos dar uma aula, hoje, certeza, desses 3 pontos que a gente traz aqui. Então, seja bem-vindo. Aqui no 4º episódio do Proconest, por favor, se apresente, se é possível falar isso, né? Para quem ainda não conhece, fica à vontade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar, né? Eu acho que todos esses anos de aprendizado, de crescimento, que Deus depositou algo dentro de nós. Acho que cada um de nós temos algo, uma porção muito, muito poderosa para poder compartilhar, não reter, né? Se a gente puder dividir. E deixando muito claro que eu sou pastor e as demais coisas me foram acrescentadas, entendeu? Mas também deixando bem claro que eu não estou aqui para falar de religião. A ideia aqui não é essa, né? Até porque, como eu creio muito em Cristo, Jesus Cristo, ele não veio a esse mundo para criar religião. Religião foi um negócio que os homens inventaram para ligar o homem a Deus. E só serviu para separar homens de homens, né? Então, o meu anseio verdadeiro é que a gente viva comportamentos que ele trouxe para nós, né? E que esses comportamentos, eles são muito eficientes, não apenas na área pessoal, mas principalmente na área profissional, né? Esses comportamentos, esse alicerce desses valores nos propiciam grandes resultados, tá? Então, só para deixar clara essa introdução, tá? Que é possível fazer diferença em todas as áreas da vida. Muito bom. Então, pastor Luiz André. Meu amigo, vamos lá. Acompanhando o teu trabalho nas redes sociais, eu vi que você tem um jargão que é bem interessante, né? Do Bom Dias Bilionários. Me conta um pouco de onde que veio esse jargão, de onde que ele surgiu, por que que você resolveu adotar ele, o que que tem por trás, porque sempre tem um porquê, né? Tem sim. Para ser sincero, eu nem estou usando mais tanto, mas foi bom você ter me lembrado. Realmente eu uso em algumas ocasiões especiais. Isso nasceu de uma situação muito interessante que aconteceu comigo na igreja. Eu atendo muitas pessoas, né? Eu atendo pessoas em âmbito profissional e atendo pessoas em âmbito pessoal, né? E aí o pessoal entende-se espiritual também. E uma pessoa pediu para conversar comigo, era um homem de aproximadamente seus 40 anos, um homem maduro e bastante revoltado, muito revoltado, e me chamou e disse que ia sair da igreja, que não queria fazer parte daquilo. Eu disse, deixa eu entender o que é fazer parte daquilo, que para mim isso agora é um mistério. Ele falou, não, porque eu vejo que vocês aqui falam muito, vocês pedem muito a Deus, mais e mais, vocês só pensam em crescimento, vocês só pensam em ter, isso é ganância, isso é egoísmo, né? E ele falando com muito sentimento, né? E eu ouvi aquilo tudo, quando eu acabei de ouvir, eu falei, o que é que você pede? Qual é o seu maior pedido a Deus? Ele falou, eu peço para que Deus me dê o que eu preciso, o que me é necessário. É isso que eu peço a Deus. Eu olhei para ele assim, com muita sinceridade e disse, amigo, o egoísta é você. Você sim é que é o egoísta. Você sim é que só pensa em você. Ele, como pastor? Eu digo, me pergunte qual é o meu maior sonho. Ele disse, qual é? Eu falei, é ser bilionário. Meu sonho é ser bilionário. Eu não acredito que até o senhor pensa assim. Eu digo, acredite. Porque eu, diferente de você, que só peço a Deus para mim, que só peço a Deus o que eu preciso, eu peço a Deus muito além do que eu preciso para que eu possa ajudar o maior número de pessoas que Deus colocar diante de mim.
Essa é a diferença. Quando eu peço por crescimento, quando eu peço, essa é a genuína prosperidade. Porque existe uma diferença entre ser próspero e ser rico. O rico é aquele que está agarrado ao dinheiro. O rico é aquele que coloca felicidade no dinheiro. O rico é aquele que atribui tudo ao dinheiro. O altar da vida é ocupado pelo dinheiro. Próspero é aquele que não olha para aquilo como sua única fonte de segurança, mas próspero é aquele que celebra o que tem, que vive o momento com celebração, que é generoso, que entende que nós fazemos porque o dar é muito melhor do que receber, e isso é verdade, porque você poder fazer por alguém significa dizer, teoricamente, que você está melhor do que alguém, ou seja, automaticamente você tem que ser grato. Então o ato de poder abençoar é muito especial. Ele ouviu aquilo, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Eu digo, pois pense, pode ser que agora a sua situação melhore. Porque pessoas que pensam dessa forma, pessoas que têm dificuldade, inclusive, de falar de dinheiro, são pessoas que não estão preparadas para tê-lo. Logo, ele foge delas. Perfeitamente. Muito bom. E a partir de agora vai voltar a falar Bom Dia Bilionários. Bom dia, bilionários. Esse parado. E para você que está em casa, bom dia, bilionário. Boa tarde, bilionário. Boa noite, bilionário. Pastor Luiz André, assim, para quem aí não associou o rosto ao empreendimento, ou não teve a oportunidade de conhecer, vocês que já viram aqui em Fortaleza ou até em outras capitais do Nordeste, a Mundo Pet, aquela loja gigante de pet, está aqui na nossa frente, quem fundou, e ano passado fez a venda. Mas, assim, a gente vai saber mais sobre isso. Eu queria puxar, você começou ali adolescente, vendendo sanduíche, teve a honrosa oportunidade de ser a primeira turma do McDonald's aqui em Fortaleza. Sim, abri a loja, sim. Tem uns 30 anos ou mais isso, né? 30 anos, feito ano passado. E depois já começou novo também, uns 22 da consultoria para quem queria abrir bar. A minha primeira dúvida é... Você fez o dever de casa, Fiz, não foi? tá a lição. Aí surgiu uma dúvida, como é que eu vendi sanduíche, entrei na McDonald's, que faz um pouco de sentido, né? Vendi sanduíche, McDonald's. Criei uma experiência, fui dar consultoria. Que hora o animal ou os animais entrou na sua vida e você veredou por esse caminho? Tá. Eu sempre tive uma paixão, né? Desde a minha infância. A minha leitura de cabeceira era uma revista chamada Cães e Companhia, que eu nem sei se existe ainda. Eu sempre fui aficionado por cães, principalmente. Louco por animais, mas aficionado por cães. Mas não aquela pessoa que gosta de cães, mas uma pessoa que estudava muito sobre as raças de modo geral. Tanto que estudei para ser juiz de exposição. Desde os 11, 12 eu comecei a participar de exposições de cães. Eu aprendi a arte de apresentar os animais em exposições, né, que é o tal do handler, né, me tornei handler. E ali eu comecei a ganhar um dinheirinho, ali, porque eu comecei a apresentar cachorros de alguns clientes. E o meu programa de final de semana era ir para a exposição de cães. Desculpa, isso com quantos anos? Isso desde os 13, 14 anos. Com 16 anos de idade aconteceu talvez uma das coisas mais importantes da minha vida. Com 16 anos de idade eu conheci a pessoa, depois de Deus, mais importante que eu poderia ter conhecido, que está comigo há 33 anos, que é minha amada esposa, né? Então com 16 anos eu comecei a namorar com ela e introduzi Rose no ambiente da sinofilia também. Tanto que ela... Sinofilia, desculpa. Sinofilia é a ciência que estuda os cães, tá? É a criação de cães. E ali, Rose foi fazer veterinária, eu também estava fazendo veterinária. Eu, no caso, abandonei na época, porque eu fui montar a loja. Ela chegou para mim e disse assim, poxa, você... porque depois de McDonald's eu comecei, como você disse, eu comecei uma pequena consultoria, onde eu montava bares e lanchonetes para pessoas que queriam empreender, só que não conheciam nada, né? As pessoas tinham dinheiro, mas não sabiam como montar. Então eu montava tudo para a pessoa e ele me pagava por isso. Só que a vida de bar e de lanchonete nós sabemos que é uma vida complicada. E eu sempre fui um bom boêmio, né? Então... chegava muito tarde, né? Virava à noite, né? A própria bebida também, você acaba se tornando cliente do seu cliente, né? Então, a Rose se incomodava muito com isso. E ela falava, amor, como é que nós vamos casar você com essa vida? Né? Não vai funcionar isso. Por que você não abre a coisa que você mais ama? Por que você não abre um pet shop? Eu digo, não, é demais. Porque às vezes o óbvio
Não existe o óbvio, na verdade é essa, né? Porque o óbvio ele se torna óbvio depois que, depois que a chave vira. Mas era uma coisa muito diante de mim. A gente precisa de alguém para chegar e falar, não tá vendo não, né? Olha que tá diante de você. E eu falei, nossa, será que eu vou ter a bênção maior de trabalhar com a coisa que eu sou apaixonado? É se aposentar muito cedo, né? E aí eu montei meu primeiro pet shopzinho em 1996, na Senador Vigílio Távora, uma lojinha de 48 metros quadrados com um funcionário. Mas como eu falei, eu sou apaixonado por animais. Mas o que eu amo mesmo é gente. Para mim não tem nada mais valioso do que isso aqui, né? Do que esse contato, conhecer pessoas. Acho que é um privilégio, acho que é um desafio. Acho que todos nós deveríamos ter uma meta de conhecer alguém novo todo dia, né? Aumentar essa rede de relacionamentos. A gente ouve muito um jargão na igreja que diz que Deus tem uma porta para você. As pessoas, a gente fala muito isso, né? Deus tem uma porta, a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. E eu sempre digo que toda porta tem um nome. Essa porta tem um nome. Essa porta que Deus tem para a sua vida, que pode mudar a sua realidade num estalo de dedos, ela tem nome, alguém. Nesse momento que nós estamos aqui, os três conversando, quando a gente acabar essa conversa, de repente aparece uma oportunidade e surge um negócio. É simples assim, né? Então eu sempre gostei muito disso. Então eu gosto mais de gente. E como eu gosto de gente, eu entendi que eu tinha uma opção no meu negócio. Como eu trabalhava com serviço, o segmento pet shop, ele tem varejo, mas ele tem o serviço. E o serviço é muito forte. Eu poderia optar em trazer pessoas prontas, mas pessoas repletas de vícios e manias, como eu poderia treinar todo o meu time. Então a primeira coisa que eu fiz foi aprender a fazer. Então eu fui para dentro de um pet shop, aprendi a banhar, aprendi a tosar, aprendi a fazer o basicão ali e tal. Então todo o meu time eu treinava. Desde a parte de atendimento, eu sempre fui aficionado por cultura. Eu falava de cultura há quase 30 anos atrás, quando nem se falava sobre isso. Hoje é moda, né? Mas a cultura é o que solidifica. A cultura é o que faz com que a empresa, com que o coração da empresa continue ali batendo firme e forte. Então eu sempre fiz um alinhamento cultural muito claro. Eu sempre treinei o meu time porque eu entendo que o ser humano, quando ele recebe conhecimento de alguém, quando ele é capacitado, você gera dentro do ser humano o sentimento mais valioso que ele pode sentir, que se chama gratidão. E se ele é grato, a chance de engajamento, a chance de fidelização é muito maior. Isso é tanto para cliente interno como para cliente externo. Se eu faço diferença na vida de um cliente, não apenas entrego o que ele veio buscar, mas se eu consigo entender a necessidade dele, resolvo o problema dele, a chance desse cliente ir para a concorrência é muito menor. Então, desde cedo, eu sempre trabalhei muito dessa maneira. E criei um time de pessoas muito gratas. Tanto que, nos 17 anos de Faro Fino foi o nome da primeira loja, que foi uma grande referência no Ceará. Nos 17 anos de Faro Fino, eu nunca recebi uma causa trabalhista sequer. Isso é mérito de uma cultura eficiente. Ali nós abrimos a segunda loja, a terceira loja, abri a primeira academia de musculação de cães em 2002, né? Foi um grande acontecimento, né? Eu peguei mídia nacional, né? A própria Record veio fazer a reportagem, porque era um negócio muito louco. Valeu a pena? Foi um grande negócio? Foi não, foi um negócio sem futuro total, mas o grande valor do negócio foi o que ele fez com a minha marca. Ele jogou a minha marca lá para cima. Entendeu? Jogou a marca lá pra cima e tal. Por que não foi bom? Porque só me deu dor de cabeça e estresse, entendeu? Por quê? Porque era bacana levar os cachorros pra nadar, era bacana colocar os cachorros puxando pneu, tracionando, esteira e tudo mais. Mas na verdade, aquilo me trazia uma dor de cabeça tão grande que até que ponto valeria a pena eu ter aquele espaço todo imobilizado para isso, até porque a gente faz conta de metro quadrado, né? Mas valeu porque o nome Faro Fino ganhou uma notoriedade, ele saiu do estado do Ceará, né? Passei a ser conhecido na região Nordeste. Depois eu lancei algo que hoje seria absurdo, com certeza eu seria cancelado, né? Que foi o consórcio Faro Fino de filhotes. As pessoas queriam adquirir filhotes, só que os filhotes eram muito caros. Ainda hoje os filhotes são caros. Então eu falei, por que eu não facilito a vida das pessoas?
Por que eu não crio um grupo de pessoas que querem adquirir um cão? Eu divido aquilo de 12 vezes, 24 vezes e faço sorteio e tal. Só que acabou que evoluiu para um outro programa, que foi uma entrega programada. Porque o grupo de consórcio ficava dependendo do fechamento do número de pessoas. Com a entrega programada, não. Com a entrega programada, você via o aniversário do seu filho, era daqui a um ano, você já começava a pagar seu animal agora, quando chegasse no aniversário já estava quitado. Para mim era ótimo, eu recebia tudo antes de entregar o filhote, quando te entregava já tinha o meu ganho em cima do filhote em si e já havia recebido todo o recurso. Então isso foi uma grande tacada e foi muito bom, muito bom. Havendo todo cuidado com relação à procedência dos animais, sempre visitei meus canis parceiros, para que nós andássemos o mais distante possível de toda e qualquer indústria de comercialização. Porque o fomento da posse responsável sempre foi algo muito claro e muito forte para nós. De nada adianta crescermos no mercado pet se nós não fizermos algo relevante para tornar esse mercado o mais responsável possível, né? Então, assim, foram muitas as construções nesses anos, né? Chegamos a ter 5 lojas, até que chegou o momento de enveredarmos aí para as mega stores e o nascimento da Mundo Pet. Tá? Então, foi mais ou menos assim que a coisa começou. Tá? Abri o pet shop porque Rose chegou e disse: por que você não abre a coisa que você mais ama? Ela é diferenciadíssima. Pastor Luiz André, hoje você tem a FX. Sim. Né? Eu queria entender um pouco, você falou de cultura, né? Eu vejo, você mesmo falou, né? Hoje é moda falar, mas eu vejo muito você falar sobre isso. A cultura, muito. Ela tem que estar ali, né? Viva, ela tem que estar. E além de entender essa necessidade que os empresários precisam ter muito clara essa cultura, quais foram os gatilhos ou as motivações que lhe fizeram entrar nesse ramo específico, ou melhor dizendo, entrar não, investir ainda mais nesse ramo de mentoria empresarial, propriamente dito? Tá. Como empresário há muitos anos, eu tenho eu tenho muitos aprendizados, mas com boas vivências, né? Eu fui um pequeno empresário, fui um empresário que tive 5 lojas de bairro em Fortaleza, que sofri as dores do pequeno empresário, dores da falta de caixa, né, dores da solidão empresarial, porque a posição do empresário ela é muito solitária, decisões que você gostaria muito de compartilhar, você não tem com quem compartilhar, comportamentos extremamente nocivos que o empresário muitas vezes envereda, que podem ser ali, vamos dizer assim, consertados através de aconselhamentos e de divisão de responsabilidades, com certeza seria algo muito precioso. Falhas quanto à estrutura empresarial no que diz respeito à contratação, né? Aquela visão do pequeno empresário de não querer pagar bem, né? Ele cresce, mas continua com a cabeça de pequeno. Aquela falsa verdade de que contador bom é o barato, né? Assim, são muitas as situações que o empresário pequeno vive e que eu as entendo, tendo essas dores e as dificuldades. E também tive uma empresa que eu vendi, faturando ali quase seus 200 milhões ano, com quase 900 funcionários, né, com um conselho administrativo comigo. Vivi as duas realidades, do pequeno e do médio grande. Então eu entendi, eu falei, por que eu não posso funcionar como solução para muita gente? E eu acho que foi para isso que a gente veio nesse mundo. Uma das coisas que Deus nos provoca é sermos essa peça de transformação na vida de quem quer que Ele coloque diante de nós. Eu vim aqui conversar com vocês. Se eu sair daqui e não entregar nada, para mim não faz sentido. Eu posso falar de negócio, mas para mim aqui o que interessa é que se eu puder entregar algo que faça com que vocês reflitam, fazendo com que vocês se tornem melhores pessoas, já valeu, já foi bom. Então eu falei, por que eu não vou ser uma ferramenta de transformação? Quando eu vendi a Mundo Pet, eu falei, eu vou tirar um tempo sabático. Vou tirar um ano sabático, vou ficar um ano sem fazer nada. Né? Afinal de contas, a Mundo Pet foi punk, foi muito punk. Eu fiquei uma semana. Sabático. Eu fiquei uma semana. E nessa uma semana que eu fiquei, era muita gente ligando, rapaz, você vai fazer o quê? Rapaz, como é que vai ser e tal? Porque eu estou numa cláusula de não competição, né? Não posso atuar no mercado pet. Como também não sei se vou voltar, não estou pensando muito em voltar.
Mas as pessoas começaram, e como eu já fazia algumas mentorias individuais para alguns empresários por aí, falei, tá aí, é uma coisa que eu amo fazer, gosto demais de fazer. A minha mentoria ela não é só business, né? Ela vai atuar tanto no negócio, como analisando o teu negócio, mergulhando sobre o teu negócio, como também o teu lado comportamental, porque o teu CNPJ ele é muito reflexo do teu CPF, de quem você é. 90% dos problemas da empresa estão decorrentes do comportamento do empresário. Não tem jeito, né? Quando eu chego numa empresa, ele diz assim, meu problema é dinheiro. Eu digo, não, seu problema é você, né? É porque as dívidas que você contrai vão falar muito a respeito né, de quem você é, do seu perfil, né? Hoje o empresário ele usa o CNPJ para contrair dívidas as mais diversas possíveis. A primeira dívida que ele contrai é comprar o carro dele no nome da empresa, né? Então ele compra um carro que não vai ser utilizado pela empresa, um carro que é de uso exclusivamente dele, por aí vai, ele joga o peso na empresa. Depois ele pega um empréstimo para o irmão, que está precisando de dinheiro, o irmão não tem crédito, ele pega o crédito para o irmão. Né? Você pega ali 3 linhas de crédito que foram liberados para a empresa, nenhum dos 3 foram para a empresa. E vou além, o pior de todos os empréstimos, que é quando o empresário puxa um empréstimo para pagar a dívida. Né? Ou seja, aquele dinheiro não vai resolver. Você está tapando uma dívida e está abrindo outra. Né? O empréstimo no banco a gente pega se nós vislumbrarmos resultado. Né? O empréstimo é para acelerar o negócio. O empréstimo é para fazer o negócio voar. A gente só pega empréstimo porque é bom. Empréstimo porque é ruim. O que é ruim a gente fecha. O empresário ele tem que se libertar um pouquinho da vaidade, do egoísmo, do egocentrismo, baixar um pouquinho a cabeça e entender. Essa maçã que você tem tá podre, não presta mais, né? Mas a turma fica agarrada nela, esperando que ela, que tá podre, volte a ficar lida. Não volta, dependendo da situação, e a grande maioria das situações que eu vejo é o ralo só aumentando, o cara agarrado da empresa porque ele não quer passar a ideia de que quebrou. E quebrar não é demérito para ninguém, se houver aprendizado. Né? Se houver aprendizado, não é demérito para ninguém. Demérito é se o cara quebrar, abrir de novo, cometer os mesmos erros. Aí é pura tolice. Né? Mas são coisas que eu vejo. Então, quando eu vi toda essa situação, eu falei, poxa, por que eu não desenvolvo alguns processos? Por que eu não começo a trabalhar de forma mais intencional as mentorias, pessoal, 1 a 1? E vou além. Pelo mundo pet, empresas grandes têm uma vantagem muito grande em cima das pequenas. Uma delas é um conselho. Então eu tinha um conselho com grandes caras. Então na hora que eu tinha que tomar uma decisão estratégica, eu compartilhava com esses caras. O livro de Provérbios, ele diz que em meio à multidão de conselhos surge a sabedoria. Então é muito bom você chegar e falar, pessoal, vai chegar agora uma Black Friday e tal, eu estou pensando em fazer isso, o que é que vocês acham? Aí o cara que é do varejo aqui diz assim, rapaz, faz assim que eu estou fazendo assim, está funcionando. Olha, também se você implementar essa outra ferramenta, vai te dar um resultado maravilhoso. Ei, cara, tem um CRM que saiu agora que, olha, pô, primeiríssimo. E ali vai nascendo. E você coloca em prática não apenas uma coisa que você acreditava, mas um conjunto de situações que foram entregues, né? Eu falei, poxa, o pequeno não tem essa condição. O pequeno não tem essa condição. O pequeno, hoje, o empresariado, de modo geral, ele é muito mais reativo do que intencional nos seus negócios. As pessoas acordam e saem resolvendo problema. Se eu perguntar para ele como é que você quer fechar o ano, ele vai dizer, não sei, só quero chegar lá. Né? E não é, a gente tem que se planejar. O que é que a gente quer, afinal? Né? Quais são os passos que a gente quer trilhar? Então eu falei, poxa, por que eu não crio um conselho de empresários? Para que haja essa troca. Porque os negócios, por mais que eles sejam de atividades distintas, mas há sinergia entre negócios de ramos diferentes. O cara que tem uma empresa de segurança, ele pode ser uma ferramenta importantíssima para o cara que tem empresa de varejo. Entende? Sim. O cara que tem empresa de marketing, quem é cliente dele? Todo empresário. Então eu posso jogar muita gente aqui dentro, porque eu sei que vai acontecer. O cara que trabalha com seguro, quem é o cliente dele? Todo ser que respira e tem capacidade de compra, né? Então, assim, por que eu não junto um grupo de empresários para que esses caras, entre eles possam crescer também? E aí há um movimento muito forte no sul do país que são os grupos de mastermind, né? Que é a mente mestra, né? Em meio à multidão de ideias, né? A mente mestra surge.
Eu falei, por que a gente não traz um mastermind para Fortaleza? Por que a gente não faz algo robusto aqui? E aí a visão que nós temos são 1.000 empresários. Imaginou? Você num grupo com 1.000 CNPJs ali circulando, quantidade de negócios que não podem fluir. E quando nós compartilhamos isso, foi bom, porque muita gente chamou, vocês estão ficando doido. Eu digo, então tá certo. Tá certo. Então o negócio tá bom. Eu amo quando alguém diz assim, esquece, não vai dar certo. Eu digo, então vai dar certo, entendeu? Porque a gente tem que entender o seguinte, Deus dá visão a um só. Ele não dá aos demais. As pessoas não conseguem enxergar o que você está vendo. Então não queira convencer as pessoas da visão que você tem, porque só você tem essa visão. Vai, faz, mas faz com excelência, faz bem feito, procura conhecimento, faz como deve ser feito, que a chance da coisa realmente isso é grande. E ali nós começamos, e nós lançamos a FX Educação Empresarial em setembro. Hoje o nosso ecossistema já está com 119 ontem, hoje 124. Né? Hoje nós já estamos com 124 empresários circulando nesse ecossistema. Esses empresários eles pagam uma anuidade e nós nos encontramos todos os meses. Esse encontro ele é híbrido, né? Ele é presencial e online. Ele acontece uma vez em Fortaleza, uma vez em São Paulo. Fortaleza, só que nós estamos também em São Paulo, né? Nós temos hoje, dentro desses grupos de 124 empresários, são empresários de Fortaleza e de São Paulo, 2 de Brasília e 1 de Florianópolis. A gente pensa em alargar as nossas tendas aí para o Brasil todo. Mas hoje a gente já está vivendo essa realidade. E é incrível o que está acontecendo. Porque se está vivendo uma dor, o cara liga, vai lá na própria FX, vai tomar um café com a gente. Meus sócios são caras muito melhores do que eu, inclusive. Para mim é uma honra caminhar com meus sócios. Então, os caras sentam, ali a gente dá um insight, a gente troca uma ideia. Os caras não estão mais sozinhos. Então, Ele tem 123 pessoas no conselho dele. Ele tem 123 pessoas no conselho dele. E dos mais diversos segmentos. Hoje, por exemplo, eu entendo de muito mercado, entendeu? Eu consigo conversar com você sobre muitos mercados por essa entrada, né? Porque acaba que a gente bate papo, a gente conhece os negócios. Nós hoje temos um pequeno fundo de investimento, né? Eu e meus sócios, nós fizemos cada um aporte. Então, como é que nós fazemos hoje? Hoje as pessoas elas entram no Conecta, é o nome do nosso grupo de Mastermind, e você chega para nós, por exemplo, você, Alan, você tem uma empresa de tecnologia, por exemplo. Você entrou lá no Conecta, tá lá dentro e tal, pô, tua empresa tá voando, você tá bem pra caramba, teu time, tua cultura é eficiente, só que você tá com um problema sério, um problema que quase ninguém tem, caixa, né? E aí você olha e diz assim, poxa, meu negócio podia crescer, meu negócio podia estar voando, meu resultado podia estar muito melhor, só que eu não tenho como investir. Aí você chega para nós e diz, ó, eu queria fazer um negócio com vocês aqui, acho que tem tudo pra gente voar. Nós vamos pegar teu negócio, vamos analisar teu negócio. Porque o que nos interessa não é o cavalo, é o jockey. Se o jockey for bom, se o empresário for bom, a chance dessa empresa ser saudável é gigante. Nós vamos analisar teu nível de endividamento. Ele faz sentido? Os resultados são bons? Nós vamos entrar. Das 124 empresas hoje, 123 empresas hoje, nós somos investidas hoje em 22. Nós estamos acelerando hoje 22. Então, ainda tem essa possibilidade ainda de nós entrarmos no negócio de alguns empreendedores. Muito bom. Então, assim, está sendo um negócio muito bacana. Inclusive, eu convido vocês para tomar um café comigo lá para conhecer a estrutura. Fica onde, escritório? Aqui ali em frente a Leroy, ali na Sebastião de Abreu. Sim. Aqui pertinho de vocês também. 8 Legal. minutos, 8 minutos. Muito perto. Voltando a falar um pouco da Mundiped, e você comentou há pouco do treinamento, você mesmo treinar a equipe, e lembrando de algumas passagens de como você conseguiu fazer os treinamentos, né? A gente teve um líder maior aí que mesmo depois de mais de 2.000 anos depois, ainda consegue inspirar empresários, excetuando religião, a prática, né? A prática. O que ele veio fazer. Consegue inspirar empresários a aplicar isso ainda hoje. Sim. E aí achei bem interessante essa minha pergunta, como é que você idealizou isso, como é que colocou na prática. Os módulos que você fez de treinamento para Mundiped, para a sua equipe, que são módulos tirados da Bíblia, das Escrituras. Sim, sim. Como eu falei, sempre foi uma preocupação muito grande minha, porque a Mundiped ela foi criada como um produto.
A gente vive um tempo em que o empresário tem que desconstruir um pouco a ideia de que ele vende o que ele produz ou o serviço que ele entrega. Na verdade, ele tem algo que é muito valioso, que é a própria empresa. Uma empresa, como eu sempre digo, só tem 3 fins. Ou quebra, ou você vai morrer e vai passar para os seus filhos, e nem sempre os filhos querem, ou você vai acabar gerando um problema familiar, ou você vende e vai ser feliz. São 3 opções que você tem. Então a Mundo Pet ela foi criada para ser vendida. Ela é um produto. A ideia era, vamos tomar conta da região Nordeste, vamos voar aqui, vamos ser os maiores aqui, porque na hora que os estratégicos vierem, eles vão olhar e vão dizer, opa, aqui o negócio está mais complicado, tem alguém grande que já chegou primeiro. E esses caras vão querer me comprar. Esse sempre foi o nosso planejamento, essa sempre foi a ideia. Nunca foi ideia nossa, inclusive, sairmos da região Nordeste. Nós saímos por quê? Porque nosso resultado foi tão surpreendente que foi, vamos para as outras áreas. E foi quando começou a incomodar mais, porque eles viram que a gente saiu do Nordeste, né? Que a gente abriu Brasília, Goiânia e Belém do Pará. Além de Fortaleza, Recife... Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador. Goiânia, Brasília e Belém. Então, a Mundo Pet sempre foi um produto. Então, nós tivemos muitos cuidados no início. Primeiro cuidado que eu sempre digo para todo empresário. Se você pensa em vender seu negócio, olhe para a sua concorrência. Conheça a sua concorrência a fundo. Ele será o seu principal possível comprador. Por quê? Porque você é o cara que mais incomoda ele. Tá? Então, olhe para a sua concorrência e veja bem o que é que eu posso fazer para que esse cara no dia que ele olhar para mim, eu facilite a vida dele na aquisição do meu negócio. Então, descubra qual é o sistema que ele usa. Implanta o mesmo sistema. Procura observar mais ou menos o design, os layouts de gôndolas, etc. Tenta, vamos dizer assim, não vou dizer copiar porque esse nome está em desuso, mas modela, né? Modelar é mais bonito. Faz um benchmark. Tá? Modela o que ele faz e tal, para que esse cara olhe e diz assim, gente, se eu comprar esse negócio, eu não vou ter muita dificuldade nessa fusão. Né? Na hora que para eu juntar a minha empresa vai ser tranquilo e tal. Então, você pode ter esse cuidado. E, obviamente, você tem que ter um cuidado muito grande com seus processos. Né? Os processos têm que estar bem determinados. As empresas hoje, como eu falei, elas são muito reativas. Ainda existem, é absurdo dizer isso, mas a grande maioria são empresas que não têm processos. Os processos estão na mente das pessoas, estão na irracionalidade, estão no inconsciente, né? Eles não estão formalizados. E para que esses processos sejam bem mantidos e que eles sejam eficientes, eu preciso ter uma cultura. Eu preciso ter guardiões de cultura. Eu preciso que o meu time seja apaixonado. Né? E como é que eu faço para que os meus colaboradores sejam apaixonados? Eles têm que ser encantados. A gente fala muito sobre encantar o cliente. Mas para encantar o cliente, eu preciso ter um time encantado. Porque encantadores encantam. Né? Na Mundo Pet, nós não tínhamos funcionários, nós tínhamos encantadores. Era assim que nós chamávamos o nosso time. Né? Cadê o encantador daqui? O encantador? Cadê os encantadores? Sempre foi, a gente sempre usou essa palavra, encantador. O cara até podia não achar que fosse, mas ele acabava aceitando que era. Porque ele era tão chamado de encantador que eu sou encantador. Então ele tem a obrigação de cantar. Né? Então são pilares de treinamento que foram desenvolvidos, todos com base nos princípios cristãos. Todos nós temos inspirações. Vocês têm as inspirações de vocês, também tenho as minhas inspirações. Eu tenho empresários que são grandes inspirações para mim. Jorge Paulo Lema, Jim Collins. Tem grandes homens assim que eu olho e digo assim, poxa, aprendo muito com esses caras e tal. Mas existe para mim o líder dos líderes. Né? E aí, deixo claro, não estou falando de Deus nem de milagres. Eu estou falando de um cara que ensinava, as pessoas se encantavam. Muitas pessoas acham que as pessoas seguiam Jesus pelos milagres, mas não era. As pessoas seguiam Jesus pelos ensinamentos. O maior atributo de Cristo era o mestre, ele era um grande professor. Ele veio para ensinar uma forma eficiente de se viver, ele veio para trazer comportamentos saudáveis que faziam as pessoas crescerem. A mentalidade, é mudança mental, é isso. Então eu falei, por que eu não modelo Jesus Cristo? O apóstolo Paulo ele diz, sede de mim imitadores como eu sou de Cristo. Então se Paulo dizia que ele imitava Cristo, eu também quero imitá-lo.
né? E se eu conseguir copiar Jesus dos seus comportamentos, a chance das pessoas me seguirem é muito maior. Por quê? Porque são comportamentos que inspiram. Então eu me aprofundei muito na Escritura, em querer conhecer a forma com que ele se relacionava, a forma com que ele falava com as pessoas, né? Eu sempre digo na empresa, o que é que um cliente mais deseja? O que é que vocês acham? Bem atendido. Ser encantado, Ser bem atendido, ser encantado, não é isso? Tem coisa pior do que você entrar numa loja e o funcionário está com o celular na mão? Olhar e baixar de novo? O ser humano ele não está preparado para a indiferença. A indiferença é o pior dos sentimentos. Se eu pegar um casal em pé de guerra querendo separar, eu fico super feliz. Porque se a guerra existe é porque ela é ocasionada por frustração. Existe interesse ali. É amor frustrado. O amor está ali. Só precisa alinhar. Que esse casal que está se odiando hoje, amanhã está se amando de novo. Mas se eu atendo um casal em que o homem olha para a esposa com indiferença, tanto fez, tanto faz, aí a coisa complica. O ser humano não está preparado para a indiferença. Infelizmente, tem muito empresário que se acostumou com o cliente. O empresário, quando ele abre a loja dele, quando o cliente entra na loja dele, é uma alegria. Primeiro dia de loja, quantos clientes vão entrar aqui? O cliente chegou, você pergunta o nome, você quer saber como é que é, você quer se aproximar, é um cuidado, é uma atenção. Passa um mês, olha como é que esse cara está atendendo o cliente, já é diferente. Passou um ano, para ele, cliente, é mais um. É mais um. É mentalidade, sempre mentalidade. E o esforço é esse. Quando eu trago Jesus para o alicerce cultural, eu deixo claro, em nenhum momento houve alguém que passou por Jesus que ele não deu atenção. Em nenhum momento. Ele fazia questão de perguntar, ou de falar, ou de dizer, ou de dar uma direção, ou de ensinar, porque quando eu te pergunto alguma coisa, eu estou dizendo que eu me importo com o que você tem a me dizer. Se eu passo por você e não te pergunto nada, eu estou dizendo, você e nada para mim é a mesma coisa. Mas se eu te pergunto alguma coisa, eu estou dizendo, eu me interesso pelo que você tem a dizer. Se eu me importo com você, quem se importa com você te faz importante. E é esse o papel de todo colaborador, de todo funcionário numa empresa. É fazer com que o cliente se sinta importante. Isso é Jesus. Entende? Então, assim, dá para trazer todos os alicerces para o treinamento. Cara, é tanta coisa. Aqui, esse podcast vai dar 10 horas. Pastor Luiz André, você falou de inspirações, a gente tocou no nome de Jesus Cristo, e a gente está falando sobre processos, né? Cultura, como é o que está ditando aqui o nosso papo. Mas existe sempre aquela ideia de que alguns vendedores, a partir do momento que eles se tornam gestores, eles faltam alguma coisa ali de habilidade para isso. E é natural que na expansão da Mundo Pet, como você mesmo falou, montou um produto para vender. Então ia expandir. Talvez tenha expandido ainda mais do que vocês imaginavam, como você mesmo disse, né? Que começou a expandir além do Nordeste. Então é natural que muitos dos colaboradores, dos encantadores que começaram com você, eles foram sendo promovidos ao longo do tempo. Então é óbvio que você tem algumas histórias ali, né? E eu te peço para você dividir com a gente algumas coisas que marcaram de uma forma mais específica nesse momento aí de expansão da Mundo Pet. Aí você tocou na minha ferida agora. Vou ver se eu consigo contar sem chorar aqui agora. Se chorar e você não quiser que saia, a gente corta. Fique à vontade. Tá bom. Eu, por exemplo, já não sou tão lindo assim, mas eu fico horrível chorando. Tem gente que chora naturalmente. Fique à vontade. É assim, eu acho que as pessoas falam assim, você sentiu alguma coisa com a venda da Mundo Pet? Eu digo, não senti nada. O que eu sinto é porque eu sei o quanto a Mundo Pet ela impulsionou pessoas, ela fez com que pessoas crescessem. Isso é o que me encanta demais e eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta disso. Vou contar alguns casos aqui para vocês. Na Mundo Pet eu sempre entendi que todo e qualquer contato que um ser humano tivesse com a marca, ele tinha que ser encantado. Todo e qualquer contato.
Então, quando nós criamos o nosso treinamento, eu fui além, não foi só o treinamento, eu criei o nosso processo de recrutamento. E o nosso processo de recrutamento, ele tinha que ser uma ferramenta poderosa de encantamento. Ele tinha que ser tão eficiente que as pessoas que não fossem contratadas saíssem de lá gratas. Né? Como é que uma pessoa não é contratada e sai grata? Né? Dizia, nós, no nosso recrutamento, nós temos que entregar alguma coisa. A gente tem que mexer com as pessoas, a gente tem que fazer pelo menos com que eles reflitam sobre a vida que têm e as oportunidades, porque se eles estão desempregados, eu sempre digo, quem é bom não fica desempregado. Talvez alguém me cancele por isso, mas quem é bom não fica desempregado. Os melhores não ficam desempregados. Talvez o desempregado, no dia que ele entender isso, talvez ele não fique mais. Mas enquanto ele for desempregado e ele não concordar com essa afirmação, ele vai continuar vivendo uma vida de ciclos. Ele vai continuar sempre ficando desempregado. Os melhores não ficam desempregados, eles mudam de emprego, porque eles são convidados. Todo mundo quer alguém muito bom. O muito bom não fica sem fazer nada. Então, eu olhava para aquelas pessoas desempregadas e eu falava, poxa, eu preciso entregar alguma coisa. E uma das verdades que eu jogava era essa. Era muito desconfortável para todos eles. Mas eu olhava assim, eu vou escrever uma coisa no papel aqui e depois eu mostro para vocês o que foi que eu escrevi, tá certo? Eu vou perguntar para vocês qual o motivo da sua demissão. E vocês vão me responder, tá certo. Por que você foi demitido? Ah, porque diminuição de quadro. Por que você foi... No caso, demitido não, porque a empresa fechou. Por que você foi demitido não, porque meu chefe era muito abusivo? Por que você foi demitido não, por causa disso, disso, disso? Eu digo, beleza. Deixa eu ler para vocês o que foi que eu escrevi aqui nesse papel. Tá. Ninguém foi demitido por incompetência. É sempre culpa de alguém. Enquanto nós vivemos essa realidade de atribuirmos a terceiro as nossas próprias responsabilidades, nada vai mudar. Você vai continuar desempregado. Sinto dizer isso a vocês. Ou seja, a coisa era bem forte. Os caras ouviam isso, eles eram confrontados. Tinha gente que se emocionava, tinha gente que assim, eram viradas de chave que aconteciam. Então, na verdade, o nosso processo de recrutamento era uma grande imersão de 3 dias. Era um negócio que, com certeza, se eu fosse cobrar, seria muito dinheiro. E ficou de um jeito que, quando a gente, por exemplo, na Bahia, nós abrimos 5 lojas na Bahia. Todas as vezes que eu ia abrir uma loja, eu abria um processo de recrutamento. Aí tinham pessoas que já tinham participado que falavam, não precisa me contratar não, só deixa eu participar. Né? Porque entregou alguma coisa, como você isso. mesmo falou. Não, mesmo não sendo contratado, saía grata. O processo era incrível, o processo era incrível, era incrível. E aí nessas coisas todas, a primeira coisa que eu faria, que eu sempre fazia no nosso processo era, qual o meu maior desafio? O que é que vocês acham que é o meu maior desafio? E eles falavam, contratar bem, escolher os melhores, não sei o quê. Eu falei, não. O meu maior desafio é fazer com que as máscaras caiam. Esse é o meu maior desafio. Porque aqui todo mundo vai querer se vender. E o pior de tudo é que a nossa régua, que julgamos a nós mesmos, ela é muito baixa. Nós deveríamos usar a mesma régua que nós julgamos os outros para nos julgarmos, né? Mas infelizmente não é assim. Então a gente usa muita máscara. Meu desafio é fazer com que as máscaras caiam, que eu quero gente autêntica aqui. Preciso de pessoas autênticas. Então sempre foi isso. Eu não esqueço nunca, eu abri na loja na Bahia, primeira loja na Bahia. Aí eu estava com a minha moça responsável pelo RH, ela sentada do meu lado, aí chegavam as pessoas, entrevistavam, e veio um rapaz com umas miçangas no braço. Umas miçangas no braço e tal, todo de branco e tal. Parecia um pai de santo, com todo respeito aos pais de santo, só para dizer, só para falar sobre a aparência, o jeito que ele chegou para fazer a entrevista, né? De chinela no dedo. Aí ele entrou e falou, doutor, eu sou a melhor pessoa que o senhor pode contratar, viu? Eu digo, o que é que você faz? Eu tenho esses produtos aqui, inclusive se o senhor quiser dar uma olhada, ele tá, olha, eu faço para o senhor num preço bom e tal. Eu olhei, aí ela falou, não, né, seu Luiz? Esse daí não, eu digo, não, esse daí sim. Ela, como? Eu digo, sim, esse daí sim. Ela, o senhor vai contratar este rapaz? Porque as pessoas são muito tendenciosas a contratar pela aparência. As pessoas julgam muito as pessoas pela aparência, né?
A aparência é muito importante, eu não estou dizendo que não. Mas a gente tem que aprender a enxergar o coração. Quando a gente consegue enxergar o coração da pessoa, a gente tem meio caminho andado para encontrar o que a gente deseja, sabe? E eu vi um coração muito sincero naquele rapaz. Cheguei para ele e falei, eu te contrato se você me garantir que se eu te colocar para fazer um curso bem ali, você vai ser o melhor aluno. Ele falou, só se for agora. Um baiano falando só se for agora. Com todo respeito aos baianos também, por favor. E era um grande time. O pessoal falava que baiano era preguiçoso. Os meus baianos eram um dos meus melhores times que eu tinha da Mundo Pet. E aí, o nome dele é André até. O André, eu falei, bora, você vai aprender sobre aquarismo. Vou te mandar, você vai fazer um curso. Eu quero ver como é que você vai se sair. Esse menino vai fazer o curso. Pedi para um amigo para que pudesse treiná-lo, ele foi. Esse menino, no mês que ele fez o curso sobre aquarismo, ele foi além. Ele aprendeu tudo sobre aquarismo, mas ele se aprofundou em roedores, se aprofundou em aves. Ou seja, ele fechou a parte dos animais exóticos. Eu olhei, eu me encantei com o menino. Falei, cara, não acredito que esse menino está fazendo isso. Porque o olho da gente brilha, né? Quando a gente enxerga um talento e a gente vê o talento crescendo, a gente fala, nossa, é como se fosse um filho, né? Uhum. E aí ele veio e tal, como operador de loja, e trabalhando e se entregando, e aquela atenção, aquele cuidado, aquela proatividade, aquele engajamento, aquele amor pela empresa. Aí eu falei, bora, cara, tu vai ser comprador agora. Quer ser comprador? Aí ele falou, o senhor sabe que o desafio que o senhor me dá, eu topo. Eu falei, então tá bom. Treinei para ser comprador e se tornou comprador da Mundo Pet. Quando eu fui montar a loja de Recife, eu falei, cara, eu preciso de um replicador. As coisas não podem ficar em mim. Eu nunca fui centralizador. Eu sempre amei treinar, capacitar e delegar o máximo possível. Eu delego de olho, obviamente, mas eu sempre gostei, porque eu acho que as pessoas crescem assim, né? Tem muita gente que centraliza tudo, né? A empresa depende do empresário. Eu na Mundo Pet eu podia ficar um mês fora, de boa, tranquilamente. E aí, resumindo a história, o André foi ser comprador, depois eu falei, bora, vou te chamar para tu ser o meu replicador na implantação das lojas no processo de expansão. Treinei o André para ser esse cara. Passou a implantar lojas para mim. Eu era o Luiz André, ele era o André Luiz. E hoje o André é gerente da loja da Bahia, né? O André hoje, com a aquisição da Cobase, ele foi um dos talentos que foi conservado e hoje ele é gerente. Ele já era pela Mundo Pet, gerente de loja, e ele está lá. Cara, são tantas histórias de superação, porque eu sempre defendi que o meu serviços gerais, o meu funcionário da limpeza, ele pode se tornar um gerente. Sempre. Aqui é exemplo disso. A Mundo Pet do Eusébio, o gerente é um ex-serviços gerais. Então, assim, isso nos enche de orgulho. Como você falou, eu tinha um processo de expansão muito acelerado. Eu precisava de pessoas preparadas para assumir as lojas. De nada adianta eu abrir uma loja e trazer um gerente de fora. Porque se eu trouxesse o gerente de fora, eu ia ter o quê? Eu ia ter um choque cultural. E não tem coisa pior do que você ter um choque cultural dentro da empresa, né? Ainda mais vindo de cima. O time todo comprando uma comunicação e o cara de cima querendo te vender outra. Você vai ter um desalinhamento, essa pessoa vai ser expurgada. Onde há uma cultura eficiente, amigo, essa cultura ela vai... Esses caras, eles funcionam como guardiões aqui. Se você traz uma pessoa de fora, essa pessoa não passa por um processo de onboard eficiente também. Essa pessoa não passa pelo processo de aculturação. Você joga esse cara aqui dentro, o que é que vai acontecer? Esse cara, ele vai se implodir. As pessoas vão excluir essa pessoa. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Cultura eficiente, processo de onboard faz parte do processo, né? E assim foi, através de capacitação do maior número de pessoas. Muito bom. E falando em cultura, assim, é algo que você percebe, que você fala assim, com muita propriedade, porque comprou essa ideia há 30 anos, né? Sim. Então, comentou que na época que ninguém falava de cultura, já era o que você gostava de fazer e de executar. E uma dúvida, tá até mais voltada para FX, por quando você está em contato com muitos empresários, talvez não seja algo que você já viveu pelo que você empreendeu, mas está ali convivendo com outras pessoas. Nessa era de home office, até lembro que escrevi sobre isso ano passado, muitas empresas perdendo a cultura por conta desse afastamento, né? Não proposital, né? Porque
funcionário quer, mas acaba ficando só aquela cultura de compartilhamento de conteúdo, da troca de incentivo mútuo, da honra à liderança, enfim, tem alguns, sim, alicerces da cultura que se perdem no home office. Sim, completamente. Como você enxerga como mentor, com ali alguém que você está fazendo a mentoria, ou como empresário, se o home office é uma realidade, não para todos, mas é uma realidade que veio para ficar, como o empresário consegue lidar continuar com a cultura que ele precisa nesse afastamento de pessoas, cada um na sua casa? Cara, o home office, ele deve, pelo menos a minha visão, o home office ele veio para empresas de tecnologia. Tá? Além disso, não há razão para você trabalhar com colaboradores em home. Eu digo a vocês, eu sou radical nisso. Tá? Eu, pela Mundo Pet, na época da pandemia, eu estava com 70% do meu time todo em casa. A pandemia acabou e a minha liderança toda veio com a conversa de dizer que nós tínhamos que aceitar porque essa era a realidade. Eu falei de forma alguma, não tem que aceitar coisa alguma. Nós vamos perder o que a gente tem de mais valioso. Nós vamos perder o que a gente tem de mais valioso, que é a cultura, não tem jeito. Pra você ter noção, na Mundo Pet, eu tive uma grande dificuldade na época para trazer um head digital. Precisava de um cara bom, e é um negócio muito difícil, muito escasso. Um head digital de varejo forte. Não achei, procurei. Fui achar em São Paulo. Um cara muito bom. O cara veio com a seguinte imposição, diria assim. Eu topo, mas eu quero ficar aqui. Eu estava numa situação que eu não tinha muita escolha. Eu precisava do cara. Eu estava no ápice do desenvolvimento do nosso e-commerce. Eu precisava muito de eficiência no meu digital. Então, eu cheguei e falei, não, mas eu preciso que você, pelo menos uma semana, preciso que você fique em Fortaleza, para você passar pelo processo e tal. Ah, não, beleza, tá certo. Esse cara vinha e ficava uma semana. A uma semana que ele ficava dentro da empresa, era um caos. Era um caos. Culpa dele? Não culpa dele. Ele não passou pelo processo. Não viveu a cultura. Não viveu. Então você tem pessoas que assim que estão. Olha, o que eu digo sempre é que nem você olhar para uma pessoa cristã, católica, evangélica, o que for. Eu não preciso ir para a igreja. Não preciso ir para a igreja para ter Deus no meu coração. Todo mundo tem Deus no coração. Essa é uma ferramenta de defesa e de pura tolice e enganação. Essa é a mais pura autossabotagem. Carvão fora do braseiro esfria. Não tem jeito. Carvão fora do Brasil vai esfriar. Se você não está dentro da fogueira cultural, se você não está aqui dentro da empresa, vivendo a coisa, você vai esfriar culturalmente. Se você não está vivendo a igreja, você vai esfriar espiritualmente. Nós precisamos estar junto daquela coisa do relacionamento. É isso aqui que mantém a coisa viva. É a troca, é o olho no olho. Hoje, eu sou muito questionado. Teve um sócio meu que chegou, cara, as tuas mentorias estão crescendo muito, tu está praticamente sem tempo, tu devia fazer online. Porque tu online, tu consegue dar uma melhor escalada no negócio e tal. Eu digo, se eu fizer online, ela perde a essência. Porque eu não sou aquele cara, que existem mentores e mentores, eu não sou aquele cara que tem um programa de mentoria, aplico. Não tem como. Eu estou lidando com um ser humano. Eu estou lidando com você que está passando por uma crise danada no seu casamento. Eu estou lidando com você que está bem casado, mas está pronunciado na sua empresa. Eu estou lidando com você que tem um filho que fez 16 anos agora e caiu na droga. E aí? Cada um com suas Como é que vai dores, replicar né? o que foi pro outro, né? Como é que eu vou? Eu posso falar sobre droga? Posso, querido. Eu cuido de 3 casas de recuperação. Eu posso falar sobre casamento? Posso. Tem 16 anos que eu lidero, no caso, grupo de casais. Posso falar sobre saúde? Posso. Treino e tem uma rotina de treino que não é fácil e tudo mais. Então, assim, Deus me deu o dom de poder ministrar em muitas áreas da vida do cidadão, mas eu não posso chegar e simplesmente ferramentalizar um processo que eu estou aplicando no ser humano. Então não dá para fazer isso online. Eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso que o corpo fala. Né? O corpo ele reage às afirmações, o corpo reage ao confronto. Né? A gente só consegue mudar comportamento se a gente se convence que ele não é bom. Não adianta eu chegar para você e falar que não é bom, você tem que se convencer. Então, assim, se não for aqui no pessoal,
Porque eu não vou dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. O que eu vou fazer é pegar o que você acabou de falar e jogar na tua frente, falar o que é que você acabou de dizer. Nossa, Que não tá enxergando, mesmo. né? Eu nunca tinha pensado. Uma coisa que eu acho a afirmação que eu acho que eu mais ouço, né? Aliás, a frase que eu acho que eu mais ouço é: eu nunca tinha pensado nisso. Que é a melhor parte, né? É a hora do tss, né? A hora que o cara diz assim: nossa, eu nunca tinha pensado. Dá uma clarada, né? Dá uma clareada, né? Naquela penumbra. Então é isso. Basicamente, a cultura é realmente a coisa mais importante, ao meu ver. Assim. Não tem nada que possa substituir o empenho. Infelizmente, são poucos os empresários que entendem o que é cultura. Né? A cultura ela tem que ser ferramentalizada, ela tem que estar formalizada, tem que estar escrita. No mínimo, você tem que ter sonho grande, missão e valores. No mínimo. Isso aí tem que estar na cabeça, na mentalidade dos seus colaboradores. Qual é o sonho? Onde é que você quer chegar? Se eu não chego para o meu time e digo onde é que a gente quer chegar, o time vai ficar todo vai ficar todo feito uma barata tonta. Um vindo para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Cada mês é uma empresa diferente. Se eu não falar de que forma eu quero chegar lá, com a minha missão, eu vou falar, a gente vai chegar lá, mas como? E se eu não defino os meus pilares de valores, que são os meus pilares que vão nortear os meus comportamentos, eu não consigo empreender os meus comportamentos de missão, muito menos chegar onde eu quero. Então são coisas, isso aqui é o básico. Aqui é o básico, aqui é uma noção básica que todo colaborador tem que ter. Agora, os valores, eles requerem treinamento, por incrível que pareça. Eu preciso comunicar isso para as pessoas. Né? Eu preciso olhar para as pessoas e dizer, olha, de maneira muito clara, vamos supor que vocês aqui tenham como processo que esse copo deve ficar aqui na minha frente, na frente do convidado. Né? O convidado chegou, o copo deve estar aqui. Essa é a cultura clara da eficiência, da excelência e tal. O copo tem que estar limpo, cheio e aqui. Aí eu chego, me sento e o copo está bem aqui. O processo cultural já está tão vivo e tão forte que na hora que você entrar na sala, você vai olhar e você vai dizer, o que é que esse copo está fazendo aí? Já vai saltar os olhos. Tá enraizado já, né? Já vai saltar os olhos. E aí vai entrar um valor aqui. Somos solução. Somos solução. Você tem que estar na cabeça, somos solução. Se o valor está claro que somos solução, o que é que você vai fazer? Opa. Mas se o valor somos solução não tiver claro, se o cara não for treinado, se o cara não passou por um processo de aculturação, ele vai entrar e vai dizer, quem colocou esse copo aí? Ei, quem foi que colocou esse copo aqui? Olha aqui o que foi que fizeram. Isso é o que nós somos? Não é o que nós somos. Por quê? Porque a cultura está clara. Entende? Então é mais ou menos esse o processo. É você chegar para você hoje e eu lhe perguntar de uma maneira muito simples. Nós temos hoje em Fortaleza, não digam o nome, por favor, só para a gente refletir, tá? Uhum. Nós temos hoje em Fortaleza duas redes de farmácia, que uma está do lado da outra. Uma está do lado da outra. Se eu perguntar para você, em qual das duas você se sente melhor, eu tenho certeza que a nossa resposta será a mesma. Isso é cultura. Sim. É isso. É isso. Aí você olha e diz assim, puxa vida, mas por que a outra, sabendo que essa é uma realidade, que todo mundo enxerga, que a experiência da outra é 1000 vezes melhor, por que ela não muda isso? Porque você esperar para mudar uma cultura depois que cresce, é quase impossível. Porque mudança cultural requer introdução de nova cultura. E quando você quer adentrar uma nova cultura numa cultura já existente, você vai ter um choque. Porque nem todos vão aceitar. Isso é cultura. Muito bom. Quando a gente fala de cultura e de mudança, você falou do novo, né? Sim. A gente percebe muito em algumas pessoas, empresários de uma forma geral, aquela tal da síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morri para assim, ser sempre assim. Mas a gente precisa a todo instante estar se adaptando.
Sim. Né? A gente falou aqui da questão do digital e trazendo um pouquinho para a palavra de Deus. Eu não vou falar de religião, porque você mesmo falou no começo que eu acho super interessante, que você disse que a religião ela foi criada pelos homens para se aproximar de Deus, mas ela na verdade está separando homens de homens. Tá lá né? Israel, lá. É. E eu acompanho muitos propagadores da palavra de Deus, né? Eu sou cristão católico, acompanhei muito tempo o Padre Léo da Canção Nova. Sim, Deus eu o também. tenha. Finado Padre Léo, né? A gente, trazendo um pouco para o cristão evangélico protestante, a gente tem aí o pastor Cláudio Duarte, Sim, o Dave Cláudio, Leonardo, querido. que já tem uma forma de levar a palavra de Deus. Sim. E você leva a tua palavra de Deus de uma forma muito interessante hoje no Instagram, né, junto com a sua esposa, Sim. que é uma forma de comunicação que você está falando, você está levando a palavra, e às vezes a pessoa ela nem sabe, ela te segue, ela tá ali, mas você tá colocando, plantando aquela semente. E como você mesmo falou, o teu propósito é o quê? É entregar algo. Em qualquer meio que você tiver, seja na Mundo Pet, seja na FX, seja no teu triatlo, seja no Instagram. Eu queria entender, pastor, qual foi o momento que você deu esse gatilho de começar essa comunicação, tá? E, obviamente, você tem alguns feedbacks. Qual foi a tua maior experiência no sentido de, poxa, entreguei o que eu queria? Tá dando Dos certo, teus né? seguidores. Pô, tá dando certo. Eu consegui levar a palavra de Deus de uma forma simples para essas pessoas. Não, cara, é muita gente. Se eu pegar meu Instagram agora aqui, abrir para você meus textos e mais textos de testemunhos e mais testemunhos, é lindo, entendeu? Assim, é algo que alimenta muito o coração da gente, né? Agora, te responder quando foi que eu decidi começar a fazer isso, é isso que você está falando e tal? Se houve algum gatilho específico, Sim. se... Eu vou te dizer o que eu respondi pro meu sócio lá atrás da Mundo Pet. Quando nós nos sentamos, eu e o primeiro fundo de investimento, e eles, e aí você está disposto, nós vamos caminhar e tal. Eu falei, só tenho uma coisa que eu preciso deixar claro para vocês. E eles falaram, pois não, diga. Eu falei, quero dizer a vocês que eu jamais deixarei de falar de Jesus Cristo. Perfeito. Aí eles, não, a gente entende, claro, mas você sabe que existem ambientes e ambientes e tal. Eu digo, não, amigo, não existe ambiente não, porque ele está aqui agora, ele está em todo canto. E o mais importante, eu não falo porque eu quero falar. Esse é o meu lifestyle. Isso é quem eu sou. Não tem como eu não falar dele, cara. Não tem como. Eu ouço a voz dele. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou ouvindo Jesus falando assim, entra por aqui, fala isso aqui. Entendeu? É loucura para quem não crê. Mas eu creio. Eu me emociono, meu olho lacrimeja. Entende por quê? Porque eu sinto a ação do Espírito comigo. É como se ele dissesse, você está falando com os 3 aqui agora, o foco são as pessoas de casa. Mas tem 3 aqui na frente, que são tão importantes para mim quanto qualquer pessoa que venha assistir. Então é isso. Vai muito além. No dia que eu tiver que fechar a minha boca, no dia que eu for impedido de falar dele, você pode ficar certo que eu não ando nesse ambiente. É aquela coisa, os ambientes, eles revelam o que a gente busca. Os ambientes, eles revelam o que a gente busca. E o ambiente, entenda, o ambiente, ele é tanto presencial como digital. Os sites que eu visito revelam o que eu busco. Os lugares que eu vou revelam o que eu busco. E o que eu busco sempre são lugares que eu sei que que eu jamais envergonharia de estar presente. Eu tenho muito esse cuidado, sabe? Quando eu estou ministrando para casais, estou conversando com maridos e com esposas, e às vezes as esposas, os maridos falam assim, não é porque eu casei que eu não tenho direito da minha individualidade, não é porque eu casei que eu não tenho direito de estar com meus amigos na sexta-feira no bar, não sei o que e tudo mais. Eu digo, não. Na verdade, você perdeu o direito sim, filho. Quando você casou, acabou o direito. Se você não entendeu isso ainda, é porque você não entendeu o que é casamento. Quando você casa, não tem mais direito. Acabou o direito. Nós somos um só. Você é um só. E eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Eu só frequento lugares sozinho se forem lugares que eu sei que minha esposa poderia estar.
E eu só participo de conversas com amigos, com homens, etc., se eu sei que minha esposa poderia estar. Se aquela conversa entra por um caminho que eu sei que se minha esposa tivesse, ela iria se envergonhar, eu não participo, eu me retiro. São escolhas na vida. São escolhas. A vida ela se resume à prioridade. São prioridades na vida. E Jesus, ele me ensina que ele é a minha maior prioridade. Eu não vivo se não for por ele. Ele é a minha maior prioridade. E se você está bem espiritualmente, todas as áreas da sua vida estarão bem. Se as pessoas entendessem isso, se as pessoas compreendessem isso, o quão bom é buscar, e aí eu digo e repito, a sua fé, não estou falando de religião aqui, mas se você está bem espiritualmente, essa fé, ela transborda. A fé, ela contagia. Uma simples conversa com alguém que está falando dele, dá vontade da gente... Eu quero conhecer esse negócio, como é isso e tal. Porque é diferente. Ontem eu estava num evento que a gente tem um evento só para homens, que se chama Hombridade. Eu trabalho com homens há 17 anos. E sempre foi um desafio reunir homens para oração. Até porque a imagem que os homens têm de oração é o próprio texto, né? Você fica ali rezando Ave Maria, o Pai Nosso e tudo mais, que é uma coisa que normalmente os homens não gostam tanto, que é um negócio um pouco mais cansativo e tal. Ou até mesmo, quando você vai, às vezes, algumas igrejas evangélicas aí, a ideia de oração de muito barulho, de muito grito, de muita coisa e por aí vai. Eu cheguei e falei, por que a gente não muda isso? Por que a gente não entrega o que os homens querem? O que é que o homem quer? O homem, ele quer ser potencializado em todas as áreas. O homem, ele quer possibilidades de fazer negócios, de conhecer gente nova. Falei, já sei, vou fazer isso. E aí nós lançamos o Hombridade. O Hombridade são 20 minutos de louvor. 20 minutos eu chamo um cara especialista em algo interessante para homens, como, por exemplo, um bom fiscal para falar sobre direito tributário, sobre as lutas dos empresários, as dificuldades de todo empresário, direito trabalhista, para que todo mundo entenda as responsabilidades, tanto de um como do outro, um médico falando sobre próstata, médico falando sobre as principais doenças da ortopedia, né? Coluna, como é que a gente pode se cuidar para evitar isso. Então são 20 minutos com papo com um especialista. Depois 20 minutos que eu trago um testemunho de alguém que teve sua vida transformada. Um cara que quebrou, que se levantou de novo, um cara que estava com a vida, separou da esposa e Deus restaurou aquele casamento. Uma palavra de esperança. Uma palavra que possa olhar, que uma pessoa está ali passando pelo que ele está passando e falar, pô, se deu certo com ele, pode ser que dê comigo. Uma palavra de esperança. Depois eu tenho um tempo de network, que são 20 minutos que eu mando a igreja toda se reunir em grupos de 10. Eu digo, bora, sejam eficientes. Cada um tem 2 minutos para falar o que faz, para entregar o melhor produto possível. E se tiver alguém aqui desempregado, senta perto da turma, porque de repente pode ser que tu se empregue, né? E a gente fecha 20 minutinhos com uma palavra. É isso. Ontem eu tinha quase 900 homens reunidos na Maraponga ontem. No começo do mês eu coloquei 1.450 aqui na CN Fortaleza. Espetacular. São os homens querendo. Por quê? Porque você entrega o que os homens querem. E a igreja é relevante. Porque a igreja ela vai muito além. Jesus ele vai muito além do que apenas eu parar e ficar lendo a Escritura e as pessoas ouvindo. A Escritura ela é viva. Ela é transformadora. A Escritura ela empodera. Se as pessoas tivessem noção do que é aquilo ali, rapaz... A Bíblia Sagrada é uma bomba, meu amigo. Bem usada. É isso. Muito bom, muito bom. Você falou há pouco, deu o exemplo das duas redes, né, de farmácia. Uhum. Que estão juntas ali e culturalmente Bem a diferentes. gente escolhe uma. E aí me veio na mente a questão de compra de grandes nomes, né? Farmácia faz muito isso, laboratório, cervejaria, e começa a fazer aquisições como o Mundo Pet foi vendida. E aí me veio algumas dúvidas. Uma, assim, fica à vontade
já queria responder ou não, e uma outra eu acho que dá para contextualizar um pouco mais. Uma, tecnicamente, falando de mundo pet, assim, você contextualiza, possivelmente foi maior do que você imaginava, a velocidade da coisa, assim, de expansão, de ir para outros estados. Em quanto tempo do que você planejou, você conseguiu o break-even ali do mundo pet? O break-even ou a fusão? O break-even. A fusão chegar já. Assim, quanto tempo você conseguiu atingir esse break-even da Mundo Pet? Se foi bem mais cedo do que você estava pensando ou não. Uhum. E falando dessa negociação, assim, a negociação é um assunto que quem me acompanha sabe, gosto muito. E eu fico imaginando, querendo estar na sala do nível de negociação dessa. Assim, eu vou comprar o Mundo Pet. Assim, eu fico imaginando como começou a primeira abordagem, assim, quantas pessoas envolvidas, não sei até que ponto você pode comentar, mas se você consegue pincelar como foi essa negociação, da abordagem até a venda, quanto tempo, assim, o que você conseguir falar. Eu sei que tem coisa que é contratual, não pode, mas não. Falando na saúde financeira ali, inicial, depois dessa... Eu só não posso falar o valor da operação, mas o resto eu posso. Cara, assim, o payback ele era variável. Payback não. O break-even ele era variável de operação para operação. Obviamente que as duas primeiras lojas, Fortaleza e Salvador, elas foram grandes cases, né? Foram lojas incríveis, porque elas abriram logo na frente, né? Não tinha concorrência nenhuma, foram lojas que viraram, assim, foram grandes acontecimentos. Com relação à negociação, o planejamento da Mundo Pet era abrir a primeira loja em 2017, que foi quando a gente abriu, para conseguir fazer, para de repente, até 2020, algum estratégico querer nos comprar. O meu business plan do início eram 3 lojas. Né? Quando eu fiz a captação, pelo plano de negócio, eu precisava de 12 milhões. Cada loja, em torno de 3 milhões e meio, 500 mil aí de giro, era mais ou menos isso aí. Só que de 3 foram 4. Né? O plano de negócio, que eram 3 lojas, foram 4, porque nós abrimos 2 lojas em Recife. E aí o que aconteceu? A 4ª loja em Recife foi um grande tiro no pé. Porque essa 4ª loja de Recife, ela não entregou um bom resultado. E ali eu falei, bem, vamos ver se vai aparecer um estratégico para nós. Que se não aparecer, nós estamos começando com consumo de caixa aqui brabo. E nós vamos estar com... A gente tem um tempo de vida aqui limitado. Né? E não veio. Né? Não veio nenhum estratégico, não veio. E a gente falou, poxa, a gente está com resultado muito bom. As DREs eram incríveis e tal. Vamos abrir um processo de M&A. Para quem não sabe, um processo de M&A é quando você diz, olha, gente, eu estou aberto a novos investimentos, né? Estou aberto a novos sócios, né? Para quem está em casa, às vezes, não sabe o que é um processo de M&A. Só que agora foi diferente, que eu não fiz a narrativa do começo, que é muito longa e tem já muita coisa já falada sobre isso. Mas aí vários fundos de investimento nos procuraram, né? Vários fundos, grandes fundos. E é muito bom quando você tem muita gente interessada em você. Né? E a gente ali estava buscando uma captação de 80 a 120 milhões em 2020, mais ou menos. E aí, mais uma vez, por isso que eu digo que Deus está em tudo na minha vida, entendeu? Porque a gente sente quando a direção, se é a direção dele, se não é e tal. As pessoas, elas recriminam muito a entrada de fundos, né? Os fundos, de uma certa forma, eles te diluem. Os fundos, de uma certa forma, eles tiram a tua governança, né, e tal. Mas eu fui muito abençoado com os meus fundos. Eu tinha 2 fundos de investimento. O fundo que nós iniciamos, que foi a Mogno Capital, e depois a Gávea. Né? A Gávea, que tem como proprietário o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Né? E o Armínio me procurou e tal, e assim, foi um negócio muito bom. Ele tem como à frente hoje um dos caras mais incríveis que eu já conheci até hoje. O cara do mercado financeiro que é uma referência, chama-se Amaury Bia. Esse cara é fora da curva. E Leonardo Damião, que é um moleque que fundou agora um fundo próprio dele, a Gaia. Então, assim, vieram esses caras, eu falei, eu quero fazer com esses caras, né? Quero caminhar com eles. E eles entraram, e aí eles entraram para acelerar. Né? E aí nós começamos esse processo, e aí foi punk, 2020. Né? 2020. Só que assim que eles entraram, veio o quê? Pandemia.
Eu não esqueço quando nós nos reunimos em São Paulo para falar sobre a pandemia, né? E os caras todos nervosos, tensos, tinham acabado de aportar uma grana e agora eu olhei para eles e disse assim, ó, eu sei que vocês vão dizer que eu sou doido, faz parte, eu já ouço isso desde que eu nasci, mas a pandemia vai ser um período muito doloroso para muita gente, obviamente, mas falando de negócio, a pandemia para o mercado pet vai ser muito boa. A pandemia vai fazer o mercado pet dar um boom. E eles, que conversa e tal, eu digo, raciocinem comigo. Nós somos essenciais, ou seja, nós não vamos fechar. Segundo ponto, se as pessoas vão estar em casa, quem não tem pet, vai buscar um pet. Terceiro ponto, se as pessoas vão estar mais próximas ao pet, o nível de aquisição de produtos por impulso vai aumentar, porque o produto por impulso é que me dá retorno, é que me dá margem. Ou seja, nós temos tudo para crescer muito. Aí um até olhou e falou, que você fale pela boca do anjo. Eu digo, eu estou falando. Eu estou falando. E foi o que aconteceu, né? Foram os 2 anos de maior crescimento do segmento pet, foi a pandemia. A pandemia realmente deu um salto muito grande para as lojas. E quando foi em 2022, em abril de 22, aí uma empresa, como é que eu vou falar isso? Uma empresa que teve um problema muito sério na Bolsa de Valores, certo? Me procurou, querendo entrar no segmento pet. Eles têm uma plataforma gigantesca, né? O marketplace deles é enorme, né? Eu cheguei e falei, isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Eu pegar o marketplace dos caras, eu vou voar, né? E aí, esses caras startaram as nossas diligências. Você falou, eu queria participar. Vale a pena. É muito trabalho, é um negócio louco, mas é incrível. Eu fui ao Rio simplesmente durante um mês, eu fui ao Rio umas 12 vezes, eu acho. Nos sentávamos, e mais diligências, e mais diligências. A gente tem uma vantagem muito grande na Mundo Pet, a Mundo Pet é uma empresa muito redonda, né? Nós somos auditados desde o primeiro ano, né? KPMG já fazia a nossa auditoria desde o início, então nós éramos muito redondos. Então isso facilitava muito, empresa organizada. O maior problema do empresariado hoje é a desorganização. O nível de desorganização é muito grande. Ainda hoje eu vejo muita informalidade. O segmento pet, por exemplo, o pessoal olha e diz, uau, é o mercado, o negócio está crescendo muito. Vocês não têm noção da bagunça que é o segmento pet. Mas é muito bagunçado, é uma pena. E é bagunça feia, é gente vendendo produto na maquineta de cartão de crédito sem emitir nota. Tá? É gente comprando nota e vendendo sem nota. Tá? São coisas assim absurdas. Esse é o mercado pet. Porque o mercado pet, para você abrir um pet shop, basta você respirar e ter dinheiro para colocar. Ou seja, qualquer um abre. Então você tem um nível de... Nossa, é triste dizer isso, mas é a verdade. Mas a Mundo Pet era muito redonda. Então, quando eles nos provocaram, aí com um mês e tal, eles me dão uma negativa, que haviam decidido que não iam dar continuidade ao fechamento. Isso é aqui em mês de 2022? Abril de 22. Abril de 22. Aí eu fiquei arrasado. Mas como eu sou homem de muita fé, eu sempre acredito que quando as coisas não dão certo, não é que as coisas não estejam dando certo, é Deus me colocando na direção que Ele quer me colocar. Eu sempre pensei assim. Minha esposa, às vezes, ela acha que eu sou... como é que ela diz? Ela diz que ela acha que eu não tenho coração. Porque eu não me abalo. Mas é porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, cara. Eu não permito que nada me abale. Não permito mesmo, sabe? Eu sei que eu tô com ele aqui, meu amigo. Se a peia tá grande, vamos encará-la. Tem a história de José do Egito, né? Quando ele é traído pelos irmãos, que ele é jogado no fundo do poço. Né? Acaba tá literalmente no fundo do poço, né? O fundo do poço é um lugar, querido, que eu vou dizer um negócio, ninguém quer estar. Por quê? Porque o fundo do poço para os homens é fim. Mas ele pode ser um milagre. Mas o fundo do poço para Deus é o começo do novo. É nisso que eu creio, sabe? Então, eu vou em frente. Eu voltei e falei, não é para ser. Amém. Só que pela provocação deles, os estratégicos ficaram sabendo. Eles foram o instrumento. Sim.
Foi para isso que se viu a aproximação. Eles foram os primeiros. Por isso que eu digo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não me permito perder um minuto da minha vida com ansiedade. Não me permito. Está aqui. Isso aqui é ótimo de se ler. Eu não me permito perder um minuto sequer com ansiedade, amigo. Eu durmo a hora que eu quero. Se eu quiser dormir agora, eu durmo. A Escritura fala que aquele que busca Deus e tal é apresentado a paz que excede todo entendimento. É uma paz que ninguém consegue compreender, mas que Deus te dá. É isso que eu vivo. Eu vivo uma paz que ninguém entende, mas eu a vivo. E os estratégicos começaram a provocar, né? Estratégicos que eu digo que são Pet Love e Pets com a base, né? Pet Love o maior case no caso digital, Pets com a base das maiores operações hoje no Brasil. E aí nós, nessa conversação, acabamos fechando com a Cobase, né? E aí em fevereiro nós finalizamos a fusão no dia 28 de fevereiro. A Operação Mundo Pet sai, a Operação Cobase assume todas as lojas, eles decidem manter a bandeira, porque Mundo Pet é a maior da região Nordeste, né? Hoje acredito que não seja mais, mas na época nós éramos os maiores, eles inclusive até hoje assim, mantêm a bandeira Mundo Pet. Eu no lugar deles eu já teria retirado, porque o choque cultural é absurdo, são duas empresas completamente diferentes, né? O cliente hoje que chega, ele sente a diferença, é uma coisa notória. Para mim foi muito bom, que as pessoas veem assim, como era a nossa cultura e o que se tornou. Não que a Cobase esteja errada. Mas é uma cultura diferente. Ratificou a sua. Modelo. A gente, em 3 anos, a gente conseguiu o selo GPTW. Uma empresa de varejo com o GPTW, amigo, tem que ser muito bom, entendeu? Ano passado, aliás, ano retrasado, a gente foi receber o prêmio. E das 20, nós ficamos entre as 20 primeiras colocadas. Das 20 primeiras colocadas, só tinha uma empresa de varejo, que éramos nós. 80% empresa de tecnologia, né? Porque nego trabalha em casa, trabalha no sofá, trabalha dormindo e tal, então é festa, né? É fácil, né? Mas vai para a empresa de varejo, né? Vai para a empresa de varejo ali, na peia, ali, Meta, né? Nego te espremendo toda hora, mas se você espreme com respeito, se você honra as pessoas como devem ser honradas, pô, você celebra, as pessoas são, elas engajam, né? Então, foi mais ou menos esse caminho aí que nós trilhamos. Vai querer perguntar do Faro Fino e a... Um ponto interessante, vou emendar aqui. Tenho essa curiosidade, pode perguntar. Eu já vi você comentando que fechou a Faro Fino porque não queria ser concorrente. Você é concorrente de você mesmo, né? Assim, não é bem assim, não. Não, então pronto. Então a pergunta vai ser para esclarecer isso. Talvez eu tenha entendido errado. Não, fechou porque ia ser concorrente entre elas, e eu ia contextualizar que tem até a própria rede de farmácia, tem mais de uma, Deus de cervejaria, enfim. Por que o Faro Fino fechado, se eu não consigo ainda entender se fechou para Mundo Pet abrir, ou andou concomitante ali por um tempo, mas assim, o Faro Fino parou em que momento da história? Tá. Não, o que aconteceu foi o seguinte, em 2015, quando eu assinei com o Mundo Pet, quando nós iniciamos o processo Mundo Pet, a exigência do fundo de investimento que entrou comigo na época foi que eu me desvinculasse da Faro Fino. Estava contratual, né? Não concorrente. Não, que eu me desvinculasse. Sim. Minha esposa é médica veterinária, né? Pastora Rose e doutora Rose são a mesma pessoa, né? Ela passa a assumir as Faro Fino, ela passa a tomar conta das clínicas, né? Na época a gente tinha 5, e aí eu vendi 2 para poder ficar um pouco mais tranquilo para ela poder gerir, né? Então ela ficou com 3 lojas, gerindo essas 3 lojas, e eu na Mundo Pet. Caminhei no Mundo Pet até 2020, quando foi 2020 que nós abrimos o processo de M&A, que a Gavi veio. Aí a Gavi chegou para mim e disse, nós entramos, mas entramos sobre uma condição. Você tem que fechar as Faro Fino e a doutora Rose tem que vir de forma integral para Mundo Pet. Porque a Rose, ela sempre foi a médica veterinária responsável pelas Mundo Pet. A Rose ficou Faro Fino e ficou Mundo Pet. E aí eu negociei com eles que eu não queria fechar, mas que eu queria vender
a Faro Fino. Eu iria vender para um terceiro, a Faro Fino ia continuar e tal, mas até porque tinha valor, eu não ia fechar a loja, eu não ia perder o que eu havia construído durante todos esses anos. E aí foi o que aconteceu. Em 2020, nós vendemos a operação. Foi até muito interessante que eu cheguei para o meu contador na época e falei, cara, eu preciso montar um valuation aqui das operações, porque eu vou vender. E aí ele disse assim, você vai vender? Eu falei, vou. Ele falou, eu quero. O meu contador sabia como é que era tudo, falou, não, eu quero isso aí na hora. E sabia inclusive o nível de organização. Sabia tudo. E aí fizemos um acordo e tal, e ela comprou as Faro Fino. E aí nós nos desvinculamos por completo. A Rose veio para dentro da Mundo Pet, né? A doutora Rose ficou na Mundo Pet Aldeota e gerindo todas as outras do país todo. Ela era a médica veterinária responsável por todas as outras clínicas. E assim nós caminhamos até a fusão, né? Hoje, doutora Rose, não sou eu, que fique claro, eu não posso atuar no mercado pet, mas ela pode, né? Ela é veterinária, então ela está construindo um hospital, um pet bem bacana ali na Paranhos e tudo mais. Acho que final de fevereiro, começo de março, ela deve estar inaugurando com o nome doutora Rose. Olha só que bacana. Muito legal. Pastor, nós falamos aqui sobre você, quem carrega a palavra de Deus, falamos sobre a tua caminhada empresarial, falamos de diversos assuntos aqui, né? A tua consultoria para próprios empresários, mas você tem lá no seu Instagram, e a gente já falou aqui sobre essa questão da atividade física, triatleta e tudo mais. Em todos as leituras que a gente faz, os livros que a gente fala de alta performance, existe a disciplina. Para você ser um triatleta e para você ter toda essa tua rotina, além de ser marido, pai, tudo que a gente falou, se não houver disciplina, não tem como. Sim. Né? E existe muita gente que chega e fala, poxa, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. O próprio empresário mesmo, trazendo para esse nosso papo. É muito comum você escutar isso. Qual que é a tua posição para o teu mentorado, propriamente dito? Quando alguém vem com essa conversa para justificar o insucesso, vamos dizer assim. Cara, se o cara vem com esse argumento para mim, ele tá lascado. Porque quando ele diz que não tem tempo, ele tá olhando para mim e tá dizendo, você tem. Né? Aí eu digo, é verdade, eu não faço nada. Né? Será que eu não tenho tempo? Ou é um mecanismo de defesa, de autossabotagem horroroso, né? A disciplina, ela é dolorosa, mas depois que você traz a disciplina para a sua rotina de vida, ela é a melhor coisa do mundo. E é para tudo, É disciplina para ler um livro, é disciplina para dizer que ama a esposa todo dia, é disciplina para dar atenção aos filhos de forma intencional. A disciplina é algo intencional, eu decido. Né? Não é eu tenho que. Eu ouço muitas pessoas falando, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que. Enquanto você disser que tem que, você não tem. Porque se tivesse, você já estava fazendo. Né? A vida da gente, ela se resume a prioridades. É quando eu digo, é importante para mim, por isso eu faço. Eu não faço porque eu quero, porque eu gosto. Eu faço porque é importante. Quem faz o que gosta é menino. Né? Quem faz o que gosta é criança. Né? A gente cresceu, nós somos homens. Né? Então, assim, não há nada que venha a querer. Eu sempre digo o seguinte, amigo, diga o seguinte, diga que você é preguiçoso. Mais fácil, né? Diga que você é preguiçoso, diga assim, eu sou preguiçoso, por isso não treino. Pronto. Veste a carapuça, assume isso. É muito melhor, entende? Transferir culpas muitas vezes. Não é autorresponsabilidade, né? Enquanto as pessoas ficam sempre dando desculpa para tudo na vida, nada muda. Porque dar desculpa significa dizer não reconheço. O problema não está em mim. Eu sempre digo que inclusive foi até tema de uma ministração minha, né? Que eu dizia o seguinte, quando você admite que você fracassou, você tem a oportunidade de analisar os pontos todos e, de repente, na próxima vez, você faz diferente, né? Mas se você não admite que fracassou, se você continua terceirizando essa responsabilidade do seu fracasso através das suas desculpas, você vai continuar fracassando.
E as pessoas ficam pedindo a Deus para mudar, né? Para mudar a sua realidade e tal. Eu sempre digo, amigo, o Deus que eu creio, ele te levanta dos teus o Deus que eu creio, ele te levanta dos teus fracassos, mas jamais das tuas desculpas. Vou trazer Jesus de novo aqui para a história, só para entender como é importante, como ele se encaixa em tudo, né? Dentre as inúmeras missões de Jesus na Terra, ele veio chamar o homem ao arrependimento. Esse é o foco de Jesus Cristo, né? O projeto da cruz do Calvário nada mais é do que chamar o homem ao arrependimento. O problema do homem qual era? Era o pecado. Era o pecado. Deus manda Jesus para que o homem fosse liberto desse pecado, né? Para que esse pecado fosse sobre ele na cruz e ele levasse no sacrifício o pecado e o homem fosse purificado, se tornasse livre. Como é que eu consigo me libertar do pecado? O pecado é o quê? O pecado é um comportamento que desagrada a Deus. É errar o alvo. Então, se eu não me arrependo do que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo. Para que haja mudança comportamental, eu tenho que me arrepender do que eu estou fazendo. E só se arrepende quem aceita. Só se arrepende quem traz a responsabilidade para si mesmo. O cara que separa e diz que o problema foi da esposa, ele vai casar de novo, vai separar de novo. O cara que quebrou agora e diz que o problema foi o governo, tributo, imposto, ele vai abrir outra empresa e vai quebrar de novo. Não tem jeito. Se a gente não parar e olhar e falar, poxa, peraí, cara, não foi legal, eu pisei na bola, errei aqui, vou fazer diferente. É aquela coisa, não adianta eu estar plantando limão e esperar que eu vou colher laranja. É o cúmulo da tolice, né? Eu sou um adepto ferrenho da lei da semeadura, cara. Eu amo a semeadura, amo. Não existe forma de nós influenciarmos o nosso futuro senão através das sementes que plantamos hoje. A semente que eu planto, ela é opcional. A minha colheita, ela é obrigatória. Não tenho escolha. Eu tenho que ser muito competente na semente que eu estou plantando hoje para que eu colha um futuro abençoado, promissor, especial, diferente, por aí vai. As pessoas não entendem como é que a mão do Pet caiu no meu colo. Porque ela caiu no meu colo. Tá? Eu não fiz nada. Nada. Ah, quer dizer que você não foi bater na porta de fundo? Quer dizer que você não foi atrás de pessoas? Não fiz nada disso. Eu tinha um sonho no meu coração. Eu tinha um sonho que um dia eu iria ter uma mega store diferente do que já havia no mercado. Que eu ia ter uma mega que as pessoas não entrariam mudas e sairiam caladas, como é o que acontece no mercado hoje. Eu tinha um sonho, planejava, acreditava, sempre acreditei. Eu tenho outros sonhos e eu luto atrás, eu corro atrás deles. Mas a mão do Pet foi um cara que chegou e bateu na minha porta. Eu abri a porta, o cara entrou e falou, eu queria que você falasse para mim sobre o mercado Pet. É desse jeito, um cara que eu nunca vi na vida. E eu olhei pro cara e eu disse assim, isso é a concorrência que tá vindo aí. Melhor calar. Muita gente teria se calado. Mas eu, desde muito novo, cara, eu sempre acreditei que semear no ser humano, por mais que você, de repente, possa colher alguma traição e que você se decepcione, eu não costumo me decepcionar porque eu não gero expectativa sobre ninguém. Só se decepciona quem gera expectativa. Eu faço o que eu gosto de fazer. Se vai vir pancada de lá para cá, Deus o abençoe. Problema dele. Mas ele bateu na minha porta. Entrou e eu falei, só quero saber de você o seguinte, como é que você chegou até mim? Aí ele falou, não, cara, porque é impressionante. Todo lugar que eu chego, todo mundo só fala para eu falar com você. Porque nos 15 anos de Faro Fino, muita gente que veio trabalhar comigo se tornou meu concorrente. E foi a melhor das concorrências, porque ele não só saía da minha empresa, como eu ajudava a montar. Ajudava a montar. O rosto ficava com ódio, né? Quer dizer que você, além de montar uma pessoa que vai concorrer com você, você não cobra nada. Eu falava, a melhor coisa do mundo é ter uma concorrência próxima, uma concorrência que é grata a você, que é uma concorrência honesta. Então eu sempre semeei muito em Fortaleza, Natal, Recife. E esse cara chegava nos pet shops e as pessoas com medo não queriam falar e falava, rapaz, ó, o melhor cara é o Luiz André lá da Faro Fino.
é a hora da colheita. A colheita pode demorar 2, 3 anos, 5, 10. Eu esperei 15, né? Mas a colheita veio. A oportunidade, ela bateu na minha porta. E é o que eu sempre digo, nós estamos acostumados a ouvir que as oportunidades passam, não é? Eu costumo dizer que não. Eu costumo dizer que as oportunidades não passam. Alguém pega. Alguém vai pegar. E se eu entendo que alguém vai pegar, que seja eu. Porque não tem nada mais frustrante do que você olhar e falar, era para ter sido minha. E o outro ficou. Eu não fui competente o suficiente para enxergar, né? É isso. Então a semeadura, cara, é muito poderoso isso, sabe? É extremamente poderoso. O melhor network que existe é aquele que é trabalhado em cima de semeadura. É muito bom. Eu nunca vi vocês dois na vida. Nunca vi. Mas nós temos um amigo em comum. Um amigo que eu amo do fundo do meu coração e que eu jamais negaria um pedido dele. Eu estou aqui agora com vocês. O que é que eu estou fazendo aqui? Conexão, conhecendo mais duas Trocando pessoas. Eu estou semeando, querido. Estou semeando na vida de vocês dois. Certeza. Entende? Eu estou semeando. É semeadura. Semeadura é um negócio muito poderoso. Se as pessoas entendessem o valor que existe no semear, então assim, semeiem. Jamais deixa semear. Quando é que às vezes eu ouço assim, pastor, me diga uma coisa, pastor, eu não aguento mais semear, pastor, a colheita não chega. A colheita não chega, pastor. Eu estou passando uma peleja danada, porque a colheita que chegou é ruim demais. Eu digo, beleza, querido. A colheita que você está... Essa colheita ela é resultado do que você plantou no passado. Plantou mal. E ela vai chegar. Mas como toda colheita, ela tem fim. E você tem a oportunidade de já agora, antes dessa colheita ruim acabar, comece a semear bem. Porque pode ser que a colheita ruim acabe e junto venha a boa, né? Mas nós vamos semear até quando? Até o último dia de vida. É até o último dia de vida. Porque no dia da sua morte, é o dia em que as pessoas que estarão no seu velório irão enxergar a qualidade da sua semente. É no seu velório. Sempre digo, a gente nasce e as pessoas choram de alegria. A gente morre e as pessoas choram de tristeza. Né? Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. O ruim é quando acaba morre e diz assim, já Chora vai da tarde. alegria. Já vai tarde. Inverte isso aí é complicado. Pastor Luiz André, a gente está infelizmente se caminhando já para o final do nosso bate-papo. Passou voando, né? Mas assim, ainda com algumas curiosidades e até passar para o Elton para as curiosidades dele também, para a gente ir esquemando para o final. Assim, você falou o nome da pastora Rose algumas vezes, nesses outros minutos também, né? Encarar um relacionamento conjugal não é fácil. Um relacionamento de sócio, idem, os dois juntos, não tenho nem adjetivo para isso. Então, assim, como é isso? E aproveitando, qual a importância, como você descreve a importância da pastora Rose na sua vida, não conjugal nem amorosa, mas o poder da mulher nessa sua trajetória profissional? Como é que você consegue colocar ela nesse lugar? Tá. Paz, olha, eu e o Rose, nós somos sócios desde 96, né? Nós nos casamos sócios, né? Nossa sociedade veio antes do nosso casamento, inclusive. E nós enfrentamos alguns obstáculos, né? Inclusive uma imersão que eu quero fazer para casais sócios, né? Ajudar com essas pessoas, que eu sei que é uma das missões bem delicadas. Mas eu e Rose, nós sempre fomos muito transparentes no nosso relacionamento. A comunicação é algo que deve ser levado muito em conta, porque não é o que eu digo, e sim o que o outro entende. Então é poder compreender se a comunicação está sendo assertiva e eficiente. Eu e Rose, desde o início, nós deixamos muito claro o papel de cada um. E
com essa definição de papel, é a situação de processo, gente. A gente tem que entender que os processos eles funcionam em todas as horas, inclusive para nós como sócios, né? A gente tem que entender onde é o galho de cada um. Então, a gente definia muito claramente isso dentro da empresa, o papel de cada um. Quando eu chegava na área de atuação dela, eu jamais chegava impondo, e sim apenas perguntando e sugerindo. Da mesma forma ela fazia comigo. E o mais importante é jamais deixar que o que acontece na empresa adentre o lar. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Tá? É não permitirmos de forma alguma que a nossa cama ela seja ocupada com o que não nos abençoa, sabe? Eu sempre dizia, filha, vai mudar alguma coisa essa discussão aqui, agora, com relação à empresa? Não vai. Eu falei, então vamos discutir na empresa. Na empresa a gente discute sobre isso, né? A comunicação é muito importante, ela é fundamental. Então a gente sempre se entendeu e assim nós caminhamos até hoje. Hoje nós não trabalhamos juntos, né? Eu saí do segmento, né? Estou na FX, então a gente praticamente só se vê, a gente toma café todo dia junto e à noite. Com relação à importância dela na minha vida, ela é minha prioridade, né? Eu sigo o que a Escritura me diz, cara. Em primeiro lugar, Deus, depois minha esposa, depois meus filhos, depois meus pais e por aí vai, né? Mas ela é a pessoa mais importante. Você quer ter filhos saudáveis, seguros? Ame loucamente sua esposa. Se seus filhos observarem que você é um pai que ama muito a mãe deles, você vai ter filhos seguros. Você vai ter filhos, com certeza, com um caráter já bem mais forjado, porque ele tem uma identidade boa para ser copiada, né? Então, ela para mim é a coisa mais importante. Eu sempre entendi que ela é a maior boca de Deus da minha vida. Porque mulher é um negócio complicado, né? Mulher fala demais, nós sabemos disso, elas têm o dom da fala, né? Elas têm uma forma de estressar, de expressar o estresse pessoal. E a forma é a fala, né? A mulher gosta muito de expressar através da fala. Enquanto que nós somos mais calados, mais quietos, nós gostamos de ficar no nosso canto, gostamos de ficar com o controle remoto na mão 24 horas, né? Aquela coisa do ostracismo. Normalmente o homem tem muito essa pegada. Compreender papel de cada um, compreender a personalidade de cada um faz muita diferença no crescimento conjugal. Então assim nós construímos. E eu a respeito muito, sabe? Eu a respeito muito. Por mais que ela venha com... A gente fala, eu sempre dizia que a mulher sofre de RDT, né? Reclama de tudo. Mas a verdade não é que ela reclama de tudo, né? Há sempre uma legenda. 99% das vezes que ela reclamava, a reclamação não era porque eu trabalhava demais, não era porque eu estava com amigos, não. A reclamação dela era, eu estou com saudade, né? Eu queria ser a sua prioridade, eu queria me sentir a pessoa mais importante da sua vida, né? Essa era a grande reclamação. E quando eu entendi isso, que é exatamente o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, quando ele orienta os maridos, né? Maridos, amem suas esposas, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Ele está dizendo, o amor que sua esposa espera de você é amor sacrificial. É ela saber que ela tem um marido que a ama incondicionalmente e que ele abre mão de qualquer companhia para estar com ela. Quando você constrói esse grau de segurança no coração de uma esposa, você tem a melhor mulher que você poderia ter. O problema é que a grande maioria dos homens faz o contrário. Em vez de gerar segurança no coração da esposa, gera insegurança. E aí você tem uma esposa nervosa, tensa, que passa o dia te ligando, que passa o dia perguntando onde é que você está, desconfiando, uma pilha de nervos. Aí você fala, minha mulher é terrível. Eu digo, não, você fez ela assim, né? Então, é Bíblia. A Bíblia nos ensina como sermos bons maridos, como sermos boas esposas, como educarmos nossos filhos, está tudo lá. E o melhor de graça. Muito bom. Vamos partir para os nossos livros. Vamos, já percebi até que Tô trouxe. vendo ali, viu? A gente tem esse hábito, né, no final dos episódios, comentar sobre algum livro que a gente está lendo, ou que marcou em alguma época. E lógico que começa com o nosso convidado
Pastor Luiz André, fique à vontade de apresentar qual é o livro, se está lendo, se já leu, qual é a referência. Isso aqui é o que eu estou lendo. Aliás, eu já li, mas estou lendo novamente. Você pediu para trazer o que eu estava lendo. E é um livro que eu indico para todo mundo, tá? Que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu gosto demais desse livro. É um livro que, inclusive, faz parte de um treinamento meu. Tá? A verdade é que as pessoas, elas hoje, elas vivem muito presas ao futuro e mais presas ainda ao passado. As pessoas, elas estão mais preocupadas com o futuro e muitas sofrendo com as suas escolhas infelizes do passado e por isso prejudicando o seu presente. Né? Sem o entendimento que se eu espero o melhor futuro para a minha vida, é no hoje que eu vou construir esse futuro. Se eu entendo que o passado já passou e que a maior influência que ele tem sobre a minha vida é o aprendizado que eu tive, eu vou construir um melhor presente. Mas se eu continuo revisitando as minhas más escolhas, as minhas dificuldades do passado, nada vai mudar. Né? Não é porque eu me separei que eu preciso estar revisitando esse lugar. Não é porque uma pessoa me magoou profundamente ou me frustrou que eu tenho que estar revisitando esse lugar. Não é porque eu quebrei no passado que eu tenho que estar revisitando. Existem defuntos que devem permanecer na cova. E tem muita gente fazendo com que defunto volte à vida. Deixa morto que está lá. Né? Eu fico vendo muitas esposas tendo seus casamentos restaurados, mas fazendo questão de fatos infelizes do passado, trazendo para o presente, deixa o que está morto no lugar. Né? Então, é viver o agora, cara. Sabe? O milagre está no agora, a conquista está no agora. As grandes coisas, os grandes feitos, eles estão no agora. Né? Então, quero muito convidar todos que estão nos assistindo a viver o agora. A esvaziar essa bagagem que muita gente costuma trazer do passado. Deixa o passado para lá, vamos viver melhor esse presente para que a gente possa colher um futuro mais que abençoado. E o Poder do Agora fala com muita maestria sobre isso. Mostra a capa aí para a turma. Daqui, tá? Poder do Agora. O Poder do Agora é uma indicação para você que está em casa. Muito bom. E você, Alan, grande Elton? Vamos lá. A gente conversou aqui o tempo inteiro falando sobre processos, sobre gestão, e aqui, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Sei. Aqui tem dizendo sobre a questão da gestão à vista. Sei. É de você escrever o que você quer, quando você quer e o que você precisa fazer para chegar lá. E tem uma dinâmica muito interessante, que é você se ver naquele lugar. Sei. É você já criar na sua cabeça, é você ter o seu sonho, Vai projetar. mas de você colocar aquele sonho em prática. É de pegar o pensamento e colocar ele em prática. É quando a gente vai poder aí alcançar os nossos objetivos. Então esse livro ele marcou muito. Foi uma indicação de um grande amigo, né, do mercado financeiro. O título, confesso, e a gente falou sobre a questão dos bilionários lá no começo. Confesso que me deixou assim, não é isso que eu quero. Mas é Napoleão Hill. Mas é Napoleão Hill. Pronto, não preciso mais dizer nada. É Napoleão Hill, e quando a gente abre aqui, vai folheando, realmente esse foi a maior lição que eu tirei dele. E a partir daqui eu comecei a colocar gestão à vista, literalmente, de estar no meu escritório com os post-its colados, eu quero isso. E todo dia eu acordar e olhar para aquilo, e quando a dificuldade vinha, eu olhava, não, é isso aqui. E as coisas, quando começaram a acontecer, é incrível. Sei. Você tá aqui, a tua esposa percebe o teu comportamento diferente, e você vai dizer, amor, tá aqui. E depois que eu li, eu coloquei ali, eu sugeri ela a ler, e realmente, cada página que ela lia, que ela vinha compartilhando comigo, e disse, amor, eu coloquei isso na minha vida. E realmente, é muito importante. Obrigado. Ela me agradeceu, e eu agradeci a pessoa na qual me indicou esse livro. Quem Pensa Enriquece. O Napoleão Napoleon foi quem deu origem aos grupos de Mastermind. Mastermind, quem iniciou esse caminho nos Estados Unidos de grupo no caso, Mente Mestre, foi ele. Napoleão Hill, que deu E cara, nós hoje modelamos. Legal. Muito bom. E você, Alan, cadê o seu, rapaz? Pega o segundo ali, embaixo Vamos lá. da bola. Avalie o que importa. Não é o que eu estou lendo agora, eu já li esse livro há um tempo, mas quando a gente conseguiu marcar com o pastor Luiz André, é aqui o que dentro do mundo empresarial, o último que eu li, então assim, Avalie o que importa, Esse eu não John Doerr. conheço. Esse eu não conheço.
John Doerr, ele é considerado o papa dos OKRs, né? Então, dentro da sua empresa, você tem várias maneiras de mensurar, acompanhar. Não é que o OKR seja o 100% certo, cada um tem a sua escolha para fazer as suas mensurações, mas, para quem quer conhecer sobre o OKR, o pai do OKR é esse John Doerr, e esse livro é espetacular, porque ele traz a vivência dele na época que, quando ele começou a mensurar o que seriam os OKRs. Assim, OKR é uma sigla para objetivos e resultados chaves, né? Então você traça um objetivo e abaixo dele você cria cada resultado necessário para atingir esse objetivo. Pensando, por exemplo, no Mundo Pet, o objetivo dele era vender em X anos, na época, sei lá, 2020, quando fosse. O que é que você precisa fazer? E tem toda uma prática da ferramenta. Repetindo, não é a que seja mais correta, porque acho que cada empresa tende a um tipo de KPI diferente, enfim. Sim. Mas, excelente leitura, muito técnica, mas muito prática, com quem traçou o que é o OKR. Fica como sugestão. Avalie o que importa, John Doerr. Pastor Luiz André, a palavra que a gente tem aqui, primeiramente, é gratidão. Gratidão por quê? Porque você veio semear conosco aqui. Sim. E é como você falou, a gente está aqui, né, trazendo a mensagem para muitas pessoas, mas está aqui o Ricardo, sou eu, o Alan, você, uma troca de experiência, né? E para a gente eu posso lhe dar aqui um testemunho pessoal. Eu vou sair daqui, tua semente foi plantada, eu vou sair daqui, né, com a certeza de que esse momento ele tem um porquê. Eu me arrepio quando eu falo isso. Tem um porquê. Independente daqui, o nosso papel, o nosso propósito como Connection é ter um bate-papo sério e descontraído sobre alta performance, negócio e produtividade, mas a palavra de Deus, você tem a certeza que ela foi muito bem colocada, e da primeira palavra, da primeira troca de experiência, de palavras que a gente teve até agora, Deus ele teve presente. Isso para mim é o fundamental aqui no nosso negócio. Amém. Obrigado. Amém, que assim seja. Amém, querido. A palavra é gratidão mesmo. Assim, hoje, a gente conseguiu falar do que a gente quer aqui no ProConnect, que trazer alta performance, trazer negócio, trazer empreendedorismo, mas de uma forma muito diferente. E esse muito diferente foi por conta de ser com o pastor Luiz André. Assim, uma coisa é você vivenciar na tela, porque são poucos segundos. Uhum. São casos, vamos dizer, casos pensados. Eu vou falar sobre isso. Outra coisa está aqui, o assunto surgir, e da forma que surge, a naturalidade com que você traz e coloca na mesa. Impressionante. Parabéns. Que surjam várias Mundo Pets na sua vida. Amém. É o que eu desejo. E, por favor. Então, assim, que venham muitos Mundo Pets, mas eu queria, de repente, até de uma forma diferente, que venham muitas vidas como vocês na minha vida. Muitas pessoas. É isso que eu peço a Deus, que eu possa sempre ser, de alguma forma, um canal de bênção na vida das pessoas. Eu acho que esse é o maior privilégio que o Senhor nos dá, sabe? Não sei se a gente tem um tempinho aqui, tem, mas assim, existe uma história, dentre muitas, que me lembrei agora, fazia muito tempo que eu não lembrava dessa história. É a história de dois irmãos que não se falavam, não sei até se vocês conhecem essa história. Dois irmãos que não se falavam, eram brigados, e moravam um vizinho um ao outro. E duas propriedades muito grandes. E um não podia ver o outro, eles se odiavam muito. E havia um rio caudaloso entre as duas propriedades, que isso os separava, e de uma certa forma eles conseguiam viver mais ou menos. Só que o simples fato de se verem aquilo já os incomodava muito. E aí um dos irmãos contrata um marceneiro, falou: eu tenho muita madeira aí, eu quero que você levante aqui uma parede gigantesca, que eu não quero nem ver o meu irmão, eu quero poder acordar e viver minha vida em paz para não ver esse homem. E aí ele foi dormir, e no dia seguinte, quando ele acorda, ele toma um susto, né? Ele se espanta, né?
E ele começa a gritar pelo cidadão. E o cidadão não aparece. E as pessoas chegam ali e falam: o que foi que houve? Ele falou: mandei ele levantar uma parede. Olha o que foi que ele fez. Ele fez uma ponte. E aí o irmão dele vê a mesma cena e vem caminhando de lá para cá. E ele olha e diz: ah, meu amigo, não vai dar certo, agora o bicho vai pegar. E aí ele vai na direção do irmão, na ponte. E quanto mais próximo desse irmão que ele chegava, o irmão abre os braços. E ele é tomado de surpresa e acaba abraçando o irmão. O irmão diz: eu nunca imaginei que você tivesse a coragem de construir uma ponte entre nós, né? E eles se abraçaram e foi um momento muito bonito. E aí eles procurando o rapaz, né? Cadê o carpinteiro, o carpinteiro? E aí o carpinteiro aparece. E eles estão ali abraçados e o carpinteiro olhou para eles e celebrou muito aquele momento. E os dois chegaram para aquele carpinteiro em forma de gratidão e disseram: a gente quer muito te agradecer, queria muito que você ficasse com a gente para jantar. Foi muito especial tudo que você fez. E ele disse: não posso. Não posso ficar, porque eu tenho outras pontes para construir. E é isso. Eu acho que a gente está nessa vida para construir pontes. Construir pontes, construir pontes. Meus amigos conectados, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem atentos para os próximos episódios do Connection Podcast. Alan? Tem como falar alguma coisa mais, Alan? Luiz André, muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Deus abençoe.